Salve, rapaziada! Diogo na voz. Estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast, do nosso videocast, diretamente aqui do estúdio da Nucine, na Estácio. Tô com meu parceiro Vitor Rodrigues, tá rindo, tá sorrindo, o que que houve? Nada, tô bem, tô feliz. Hoje tem meu time, mais tarde nós vamos comemorar junto, né? Vitória do Fogão. Será? Mas eu fico sempre feliz, né, mano? Quando é dia de gravação, né? Eu acho que meu coração se alegra e é bom poder estar em conexão com essa nossa galera que tem nos acompanhado, que tem nos apoiado. Então, minha gratidão é a Deus e, porra, essa galera que tem nos abraçado, irmão. É isso aí. Você que tá chegando agora aqui no nosso canal, não deixe de ativar o sininho, né? De se inscrever, que é muito importante. E já dá um pulinho lá no nosso canal também, no Instagram, na nossa página. Manda pro teu pai, pro teu vizinho. No Spotify. Pô, a gente tá esperando todo mundo lá, mano. Nos outros canais, nas outras plataformas, só estamos aguardando vocês. É isso aí. @podcast Anonimatos. Você que ainda não nos segue, vai lá, a gente vai deixar na descrição também desse vídeo tudo. E vamos falar um pouquinho da Estácio. Vambora agora. Você que terminou teu estudo, né? Tá na dúvida de fazer uma faculdade, a Estácio te ajuda. São mais de 46 cursos para você se formar. Quer se tornar advogado, quer se tornar médico. A Estácio facilita a tua vida. A distância, semi-distância, presencial. Vamos lá, galera. As oportunidades estão aí. É só você agarrar. Não depende nem de mim, nem do Diogo. Depende só de você. Se você ainda não realizou o sonho de se formar, a oportunidade está aí, com 10% de desconto. Quem sabe mais lá, a gente não consegue um pouco mais de desconto. Vambora. Quem chora não mama, não é verdade? Vambora. Não podemos deixar de falar dos nossos patrocinadores, né? Então vambora. A gente sempre fala em todos os episódios, ela que está desde o começo com a gente, é da Import. Você que gosta de um produto diretamente da gringa. É melhor. E não é do Paraguai, nem do Peru, e também muito menos da onde? Da Venezuela. Da China e nem da Venezuela. É isso aí, diretamente dos Estados Unidos, a da Import. É hidratante, perfume, meia, de roupa, acessório, produto de qualidade. É isso aí, resumindo. Mamãe, manda aquele presente de novo que eu tô com saudade. Isso aí, é da Import. Pesquisa a página também, segue a página. Temos que falar também do nosso amigo Sacoé. Vambora, esse aí é o melhor de todos, os mais viciantes que eu conheço. E você, já conhece o Sacoé? Vambora, fala pra eles. Se não conhece, visita agora @Sacoé original. Você vai ver aí, tem diversos sabores, né? Tem uns cremosos, tem uns da fruta, tem a linha drink, a linha fitness, pra galera que gosta, né? Tá aí precisando de zero açúcar, tem também. E a drink, aquele que tem um álcoolzinho que deixa a galera como? Alegrim. Isso aí tu gosta, né? Amo! É, isso aí. Também nosso amigo Dom Giovanni Barbearia, quer ficar 5 segundos mais jovem, diretamente da Penha. Com certeza. Te deixa alinhado e sem toalha na cara, tá? É isso aí, galera da Penha, Olaria, Ramos, Vista Alegre. Ou tu tá em qualquer lugar do Rio, quer ficar bonito, quer conhecer o trabalho da galera, pesquisa aí, Dom Giovanni Barbearia, agenda o seu horário aí, e vai lá. Aí se tu corta o cabelo, tu veste o quê? Não, B-Style, não tem como. E B-Style tem um adicional que entrega em todo o Brasil. Todo o Brasil, via Sedex, não é só no Rio de Janeiro, meu pai, vem. É, isso aí, ó, período de carnaval, eu sempre falo, a galera do Brilho, você que é do Brilho, a turma do Brilho que gosta de uma parada inovadora, diferente. B-Style, tem boné, tem blusa, tem bermuda, acessórios, B-Style. Nosso amigo cantor Alex. Esse é o melhor, anima todo tipo de festa que você... Meu irmão, se a festa estiver morta, o leque, ele chega para alegrar a parada. Isso que é maneiro. Eu acho que até no cemitério esse cara deve alegrar a galera. Quer fazer o aniversário do teu pai, do teu filho, da tua sogra, não tem um artista ainda? Convida aí o nosso amigo Leque Gol, cantor Alex, para estar fazendo essa resenha boa. E a gente vai iniciar esse episódio, no final a gente vai falar dos outros patrocinadores. Tem coisa boa pro convidado, eu vou deixar para falar no final. Com certeza. Mas eu quero conversar com ele tá com esse cabelo grande pro lado, essa barba. Nosso amigo Renato Cafuso. Tamo aí, mano. Salve. Tamo junto aí, Anonimatos. Prazer enorme estar aqui, mano. Tudo bem, meu amigo? Tudo bom, graças a Deus. Renato Cafuso. Cafuso mesmo. Eu mesmo, Cafuso. Quase confuso, né? Quase confuso. O Didi Mocó tá ali sempre à espreita fazendo uma piadinha no meu ombro, assim. Não podia ser diferente. Renato, obrigado pela presença. Quero te agradecer já nesse primeiro momento. Por ter aceitado vir decolar nessa nave chamada Podcast Anonimatos, né? O Vitor te conheceu aí na pista, né? Irmão, eu até falei no off com ele, foi muito na pista, e assim, eu achei que ele não conhecia também uma pessoa em comum, né, que é o Rafael. Rafael é um moleque que é cria lá do Borel, é um moleque muito correria, sofredor, tá ligado? Sofredor mesmo, eu conheço a história do Rafael. E assim, o mais legal dessa história é que eu tava um belo dia indo trabalhar com meu avô,
né, naquela questão de pintura, ajudar ele. Meu avô estava passando por um processo que ele não podia andar sozinho e eu estava acompanhando ele. E aí ele pegou e falou assim, vamos ali no Rafael tomar um café. Aí quando a gente tá lá conversando, não sei como a gente entrou no assunto do podcast, irmão. Só sei que eu acho que ele falou de ordem de livro, aí eu já me interessei. Aí eu falei, não, calma aí, livro? Ô, vem cá. Chega mais. Maneiro. E dali pra lá a gente foi conversando, aí fui falando pra ele. Ele foi contando a história dele, eu falei, irmão, tem um projeto aí que é tua cara, que tu se encaixa nesse projeto e com certeza você vai lá. Ele, na hora, ele falou, Vitor, é só marcar que eu vou. Só que, Flavinha, demorou 2 anos pra esse cara vir aqui, filho. Porque o cara é muito compromissado, irmão. Deus me livre. Pô, acontece, né? Mas a vontade de vir aqui era real, era espontânea, assim. O Rafael, eu tomava café ali todo dia, sabe como é que ele é, né? É. Abraço, Rafael, se puder vir. Pô, a gente sempre tomava café ali e ficava ali conversando com ele, porque a gente estivesse ali, tá ligado? E recentemente eu tinha lançado o meu livro, e aí foi aniversário do filho dele. Eu já tinha falado, pô, vou levar um livro pra dar pra ele. Ele, pô, já é não sei o quê. No dia que eu levei o livro, foi o dia que tu tava com teu avô. Foi. Eu acho que tu viu, aí a gente começou a trocar ideia ali do livro. Aí eu te dei um também. Eu acho que, na verdade, acho que foi o Rafael, né, que fez a conexão, então. Foi ele. Foi o Rafael. O cafezinho conecta todo mundo, né? Verdade. Dizem muito sobre isso, né? Mas eu queria entender, mano. Eu tô conhecendo hoje, né? Por incrível que pareça, o Renato, pessoalmente, eu acompanhei ele lá há pouco tempo pela internet, e faz muito sentido o nosso podcast, que são para pessoas anônimas, né? E eu gosto muito quando eu conheço a pessoa aqui, a gente estava lá nos bastidores, já estava doido para te encher de pergunta, por que desse cabelo grande, por que virou escritor, por que um monte de coisa. E agora acho que eu tenho a oportunidade de perguntar muita coisa legal, e eu já queria te perguntar de onde você veio, qual é a sua origem, se você tem pai, se tem mãe, se tem filho, fala um pouquinho pra gente. Tenho tudo. Então, eu sou cria lá da Maré, do Complexo da Maré, do Morro do Timbal, né? Nascido e criado lá, moro lá até hoje. Eu tenho uma filha, a Sofia, tá com 11 anos agora, tá para fazer 12 já. E eu tenho meu pai e minha mãe. Meu pai é meu vizinho, minha mãe também não mora muito longe, mora ali no Timbal também. E é meio que isso, assim. Acho que desde pequeno eu sempre gostei muito do lugar que eu moro. Sempre gostei muito, assim, sempre gostei de desenhar também, e aí eu fui me enveredando para a arte pô, eu acabei falando sobre a arte favela, assim. Acho que é uma parada que eu gosto de falar, que eu gosto de elaborar a ideia, de contar história, essas paradas assim. E qual é o nome do seu pai e da sua mãe? Meu pai se chama Elias e a minha mãe se chama Maria da Glória. Ela prefere Glória. Né? Mas são todos carioca, você, teu pai, tua mãe? Todo mundo carioca, assim, os meus avós já começam a distanciar um pouco, assim, meus avós maternos, eles vieram do norte, assim, uma região que nem eles sabem dizer direito, assim, o nome da cidade e tal, a parada que não se averiguou muito, isso é muito comum, né? A família do meu pai também é daqui do Rio, mas é mais interior, região litorânea do Rio, assim, veio de Cabo Frio e tal, acabou legal. vindo para cá, começou a morar na ilha, meu pai passou parte da infância na ilha e parte na Maré já, que aquela coisa de poder comprar um terreno, pô, o terreno que tinha lá na Maré, comprou ali, e aí eles se conheceram e tal, e tô aí. E Renato é filho único? Tem irmãos? Filho único, graças a Deus, Ih, assim, me rapaz. amarra ser filho único, mano. Berço de ouro. Pô. Vem cá. Berço de ouro no timbal, assim, alto do morro. E não, isso que eu ia te perguntar, vem de uma família humilde, Renato? Sim, uma sim, família sim. de batalha? Sim. Eu acho que os meus pais, eles tiveram a oportunidade de estudar, estudaram até ali o que hoje é o ensino fundamental, né? Mas dali foi trabalho. Assim. Os meus avós, então, nem isso. A minha avó paterna, minha avó Lúcia, já falecida, ela foi aprender a escrever depois de velha, assim, deve ter uns 10 anos. Ela morreu, acho que foi ano passado. E aí, é aquilo, né? Cada geração vai avançando um pouco, né? E a minha geração, assim, tem eu e mais um primo que fez faculdade. Eu estou fazendo, né? Eu cheguei a fazer formação técnica em design gráfico, que é a minha profissão hoje. E, pô, depois de muito tempo, eu estou considerando que dá para fazer uma graduação.
Mas, assim, o histórico da minha família é aquele de batalha, assim. Minha mãe trabalhou a vida toda, meu pai também. Meu pai só trabalhou em um lugar a vida toda. Ele foi o primeiro e o último emprego dele. Ele se aposentou, tá vivo, não foi o último emprego de... Mas ele entrou, se aposentou ali mesmo. Assim, passou a vida toda trabalhando num lugar só. Cara, muito interessante, né? E quando a gente pega, assim, voltar um pouquinho no tempo, né? Lembrar você criança, e você falou pra gente um pouquinho do teu trabalho nos bastidores, que você começou a desenhar, né? Por quê? O que te levou pro desenho? E quando você se pegou vendo, caraca, eu sei desenhar, que momento foi esse? Cara, te falar uma parada, eu não lembro de mim não desenhando. Eu não lembro de mim começando assim. É como se eu já tivesse nascido. A gente não tem tantas memórias, né? É um dom, né? Que você quer dizer, é um dom. Assim, eu sempre tive problema com essa palavra, né? Mas depois a gente pode trocar essa ideia, assim. Não é problema de... Não é dom. Mas, assim, eu acho que é uma parada que estava no caminho ali. Estava no caminho, estava na trajetória, né? O meu pai sempre desenhou. Ele sempre gostou de desenhar. E eu acho que, assim, respondendo essa questão, né? Tipo, por quê? O que te fez e tal? Acho que tem essa parada do meu pai, e eu acho que tem muito, assim, no meu pai. Tem essa coisa dele gostar de desenhar, e esse trabalho que ele passou a vida toda, que eu falei, ele trabalhou a vida inteira numa gráfica, lá perto de casa, inclusive, a antiga gráfica forense, que fazia os livros, enfim, dessa área. E aí eu tinha muito acesso a papel. Papel era o meu bloco de papel, era o meu principal brinquedo, era o que mais tinha disponível lá em casa. Era muito fácil do meu pai conseguir, né? E, pô, é aquilo, né? Eu falei, filho único, criado em casa vendo televisão, a minha vida era ver desenho ou desenhar, assim. Era uma coisa que foi condicionada e que eu gostei, que foi muito bom, assim. Eu não lembro de mim não desenhando, eu acho que muito por isso, assim. Minha vida toda foi ali em frente à TV ou em frente ao papel, desenhando. Minha mãe ocupada, nas épocas que ela não estava trabalhando. Pô, ela estava cuidando da casa. E o meu pai, ele trabalhando, mas, poxa, ele sempre trazia coisas do trabalho que dava para brincar e tal. Ele desenhava também, eu via ele desenhando, eu achava maneiro pra caraca. Ele fazia uns desenhos muito loucos. Eu acho uma das primeiras lembranças relacionadas a desenho ver o meu pai sentado no sofá depois do trabalho com um bloco, falando, vou desenhar aqui. E desenhava uma parada, eu via tipo, um negócio meio mágico, assim, ele fazia a coisa acontecer. Eu acho que eu fui puxando um pouquinho disso também. Acho que é isso. Então, isso aí a gente consegue entender que os pais são um espelho para os filhos, né, cara? Por isso que muitas das vezes a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente faz, tanto com profissão ou então escolhas, na verdade, da vida profissional ou vícios. Tem muita gente que bebe. Não estou falando para a galera não beber, mas assim, tem uma galera que não está nem aí, faz aquilo ali na frente do filho. E tu acredita também que os pais são espelho para os filhos? Cara, eu acredito que sim, mas eu acho que pai é um espelho para bem e para mal, né? Eu acho que eu estou numa fase que eu estou começando a entender isso com a minha filha. A minha filha vai fazer 12 anos agora. Então, assim, eu acho que a minha filha sempre se referenciou muito em mim e na mãe dela. E eu acho que agora ela está chegando numa fase que está meio quebrando o encanto, tá ligado? Tipo... Não, essa pessoa é humana, essa pessoa não é o... Super-herói. Essa pessoa não é um super-herói, né? Acho que essa pessoa é humana. Ela está começando a entender aonde aquelas pessoas que sempre foram referência para ela, às vezes fraqueja, às vezes pô... tem uma parada que eu sempre reparo, que, assim, até bem pouco tempo, eu não ia dormir enquanto eu não visse que minha filha estava dormindo. É mesmo? Aí, tipo, é uma parada assim... cara, eu tô em casa com ela. Poxa, para ela levantar e fazer alguma besteira, quando você é pequeno, criança faz besteira. Eu não vou estar olhando, ferrou. Então, assim, eu não ia dormir enquanto ela não dormisse. Isso era um problema porque, pô, quando a criança demora a dormir... Isso que eu ia falar, mesmo cansadão... Cansadão. Não, só vou dormir quando ela dormir. Aí eu olhava, aí daqui a pouco tava se mexendo. Sofia, vai dormir, cara. Ela baixava a mão assim no escuro, mas eu só ia dormir depois que ela fosse dormir. Hoje em dia eu tenho muito mais segurança. Hoje em dia, às vezes, poxa, tô virado do trabalho, cheguei tarde, não sei o que e tal, Sofia.
Ela tá lá na cama dela, mexendo no celular. Eu, filha, se eu dormir, não vai dormir muito tarde, não. Ela, tá bom, pai. Pum, apago. Mas assim, a gente vai... mas voltando, né? Eu sempre acabo fugindo, desculpa. Não, mas... é normal, cara, relaxa. É isso, assim, eu acho que os pais sempre são espelhos do filho, mas eu acho que tem muita coisa que a gente aprende com os erros dos pais também, assim. Tem várias. Falo pô, essa semana não deu pra gente fazer tal coisa porque eu me enrolei, vou me organizar na próxima, filho. Próxima vez a gente dá aquele passeio. E, pô, minha mãe e meu pai também tiveram suas questões, assim. Eu procuro aprender e perdoar. Porque, assim, é uma parada... Hoje, como pai, eu tô vendo que é difícil. E ainda mais com o preparo que eles tinham naquela época. Agora eu estou tentando fazer melhor, mas assim, eu sei que a vida deles enquanto crianças também não foi fácil. A tendência é a gente estar sempre buscando uma melhora, mas às vezes a gente tropeça. Não tem jeito, né? Verdade. Mas eu acho que quanto antes a gente assumir essa responsabilidade, essa consciência de que meu filho está vendo, ou isso vai impactar meu filho, acho que melhor, assim, porque fica mais fácil, né? A gente reconhecer, até para a gente trocar e conversar. Tipo, filha, aquela parada que eu fiz, pô, não foi legal. Desculpa. Pedir desculpa é uma parada desafiadora pra caramba, assim, porque mexe com a hierarquia, né? A gente fica orgulhoso. A gente Tu tem dificuldade de pedir desculpa, Renato? Cara, te falar, eu acho que não. Meus amigos podem dizer o contrário, mas assim, eu acho que não. O que eu tenho dificuldade é de reconhecer no tempo certo, eu acho. Tu errou. Acho que tem coisa que, às vezes, eu demoro a processar, tá ligado? Numa situação e tal, pô, vou para casa, penso... Na outra semana eu reconheço que eu estava errado. Ou, às vezes, até que eu estava certo. Porque, às vezes, a pessoa, na conversa, te bota para baixo, tu vai acreditando que tu está errado. Aí, depois, tu bota a cabeça no travesseiro e vai pensando, pô, não... Eu não estava errado, tá ligado? Eu acho que eu tenho uma demora a processar. Mas eu fico ali tentando resolver a parada na minha cabeça. Claro. Se resolveu, poxa, estava errado mesmo. Porra, eu tenho que ir lá pedir desculpa. Não tem jeito. Maneiro. Vamos voltar aqui para a tua arte, né? Que eu quero falar desses livros aí, mas antes disso eu quero entender um pouco... Tu desenha, por exemplo, tá me olhando aqui com um pedaço de papel, você consegue me desenhar, cara? Isso é interessante. Pô, cara, a gente... Quando eu estava fazendo o curso no Senai, tinha matéria de desenho, né? Tinha um professor que eu me amarrava, que era o Carlos Machado. Beijo, Carlos, se estiver vendo, te amo. Mas, cara, ele brincava muito com isso, assim. Tinha um filme do Jack Chan, nas antigas, Sessão da Tarde, que ele era um estudante de arte, né? Aí ele estava andando com uma pastinha e tal, aí daqui a pouco brotou uns bandidos no beco e tal, ele briga, derrota 5 caras, não sei o que, aparece a polícia, o bandido some, aí vai investigar, aí, pô, como é que eram os caras? Aí o Jack Chan vai lá, puxa a pastinha dele, começa a desenhar. Desenha. Cara, eu acho que isso não existe, assim, eu acho que no desenho, é uma coisa muito parecida com a fotografia. Só que é mais complicado do que apertar o botãozinho ali do clique da hora, né? Que é o momento decisivo da fotografia. O Bresson fala muito disso. Mas eu acho que o desenho, ele tem uma parada assim. Se tu é um chargista, por exemplo, tu vai encontrar, tu tem uns macetes ali para pegar um detalhe do nariz, do olho, não sei o quê, e ele vai exagerando. Por esse exagero, pô, sei lá, se tem alguma questão, não sei, com teu queixo. Tu vê aquele queixo exageradão, tu vai falar, caraca, tá igualzinho a mim. Saca? Tem essa ilusão de ótica. Agora, se tu parte para um outro estilo, o negócio é tu entender no desenho o que simboliza aquela pessoa, tá ligado? Porque não é como fazer um desenho naturalista que chamam, né? Que é aquele realismo mesmo. Tal. Esse demora tempo, não tem jeito. Mas tu faz? Cara, eu tenho eu sou capaz de fazer, mas não é uma coisa que eu pratique, saca? Eu acho que todo mundo que desenha, é bom você praticar várias linguagens, e a linguagem mais natural, né, do desenho, que é realmente reproduzir aquilo que você está vendo, eu acho que é um exercício essencial, assim, para quem está se dedicando a desenhar, ser ilustrador, ser artista gráfico. Não que aquilo seja a sua parada. Tipo, sei lá, tu vai expor numa galeria vários desenhos que parecem retrato. Não é isso. Pode fazer o que tu quiser, mas o exercício de reproduzir um desenho às vistas é importante pra caraca. Maneiro.
Morro do Dragão, tô vendo aqui que você se tornou um escritor, né? Não só desenhista. Pode Morro do mostrar. Dragão eu tenho, hein? Morro Tem do Dragão. Esse aí eu tenho, Morro do Tem Dragão tem. Moleque Piranha também. Moleque Piranha. 2 livros. 2 livros. Eu acho que seria válido tu contar a história do primeiro e depois tu vai partindo. Porque Pois não é. faz sentido Demorou, tu demorou. falar O primeiro do é Morro do qual? Dragão. O primeiro é o Moleque Piranha. Foi de 2023. Foi lançado pela Oriki. Foi o meu primeiro filhinho. Cara, ele Fecha foi... aqui, ó, Renato, por favor. Tá aí. Pode Cara, falar. ele foi o seguinte, assim, antes da Sofia nascer, 2013 mais ou menos, eu tava numa de desenhar por desenhar. Tava ali desenhando, a mãe da minha filha, a Vitória, ela já estava grávida, a gente já estava morando junto. Não, minto, a gente estava namorando. Aí eu estava desenhando, buscando coisas para desenhar. A gente tem essas manias, né? Pô, que eu tô com vontade de desenhar, mas não sei o quê. E aí eu entrei numa pilha de tipo, pô, vou fazer um desenho a partir de uma música. Uma viagem, né? Transformar uma arte em outra. Vamos ver qual é. E eu peguei a música Moleque Piranha, dos Havaianos, do MC Buiú, tá ligado? Havaianos não, é Os Ousados. Eu acho que é Os Ousados. É Os Ousados. Tu lembra um trechinho dessa mas esse música? qual é? Hã? Não precisa cantar, não, mas você lembra? Pô, cara, trecho. é um trecho. É uma música meio problemática, aqueles funk mais pesadinho. Entendi. E não sei o que é o Moleque Piranha. E fulano, Bem enfim, pederástico. Pô, tu viajou então nessa Não, parada. viajei total. É porque é aquilo, né? A gente... Pô, momento fala boa, né? Momento sabedoria. O artista é um retrato do seu tempo. Eu não sei quem é que falou isso, mas eu sei que tem alguém que fala isso, né? Acho que assim, tem uma parada. O Moleque Piranha, cara, agora eu fiquei encucado. Eu não sei se é os Havaianos, se Eu acho que é os A gente Havaianos. vai pesquisar ali, calma aí. Vai ou falando é os aí. Havaianos ou é os Ousados. Um dos dois. Eu acho que é os Havaianos. Eu tô achando que é os Ousados. Mas eu sei que quem criou a música, quem produziu a parada foi o MC Buiú. Isso daí eu tenho certeza. Falecido MC Buiú. Cara, em 2006, essa música tava enchendo o saco, assim. Qualquer lugar que tu fosse, essa música tava tocando. Era a música do momento? Era a música, pô, do momento, assim. Se tu, sei lá, de repente tava tocando até em velório. Essa música tava tocando muito. Muito, muito, muito. E aí esse termo pegou aqui no Rio, tá ligado? Moleque Piranha. Só que, assim, tinha essa conotação mais safadinha, assim, da parada do moleque piranha ser um moleque que pega todo mundo e tal. Tem essas problemáticas, tá ligado? E lógico que não era a minha parada. Eu só queria pegar o nome de uma música e transformar num desenho. E aí eu comecei a brincar com isso. Pô, comecei a desenhar moleque piranha. Pô, então vai ser um peixe com, sei lá, com braço, com perna. Uma parada meio doida assim. Um personagem feito a partir de um peixe. Aí eu fiz esse desenho aí, que é tipo um peixinho brabão com dente e tal, né? Ah, esse da capa aqui? Esse é o Moleque Piranha. Aí. É a minha versão Moleque Piranha, né? E é bem criativo, cara. Bem e criativo mesmo. É uma brincadeira bacana, assim, indico. Tipo, pô, tá sem ideia do que E fazer? combinou com a parada. Pega a tua arte, não interessa qual arte que tu faz, assim. Pega a tua Da arte, hora, né, meu? olha para outras artes e pensa como essas outras artes tu vai exercitar na tua, tá ligado? Se tu é músico, pô, pega um desenho e transforma em música. Saca? E aí foi o seguinte, que é uma história meio longa, é um trajeto meio longo. Fiz esse desenho. Esse desenho ficou lá no meu computador. Eu desenhei ele no digital mesmo. Cara, tu desenhou... Desculpa, tu desenhou um moleque misturado com um Com peixe piranha. Moleque piranha. Tipo, eu não ia botar as putaria do funk no bagulho. Eu queria fazer um desenho que eu me divertisse. Caralho, muito criativo, mano. Aí, Muito. Aí eu fiz e esse desenho ficou lá. Ficou lá uns anos, tá ligado? Aí, 2014 para 2015, eu tinha acabado de ser pai, né? Tinha acabado de ter uma filha. E, pô, cara, muita coisa mudou na minha vida muito rápido, assim. De uma hora para outra, eu já não estava mais morando na Maré, que eu fui morar em Jacarepaguá, que a mãe dela morava em Jacarepaguá, eu fui morar com ela. Eu vivia de freela, aí eu arrumei um trabalho fixo, que eu tenho que ter uma estabilidade aqui, né? Então, assim, saí da Maré, saí de longe dos meus amigos, do meu pai, da minha mãe, estava vendo um outro formato, um outro acordo de vida. Tinha um trabalho, morava em Jacarepaguá, trabalhava lá em Copacabana, assim, atravessava o Rio. Então, assim, eu comecei a não ter tempo de fazer um monte de coisa que eu gostava, inclusive desenhar. E aí eu comecei
sei lá, tava meio chateado com isso, meio agoniado. E aí me deu um estalo de, pô, eu vou fazer o seguinte, eu vou pensar em alguma coisa que eu possa fazer que tenha a ver com arte, que não dependa de eu parar para desenhar, porque parar para desenhar era o problema, não tinha tempo para nada. E aí eu comecei a resgatar desenhos antigos. E aí eu peguei o Moleque Piranha. Peguei ele e outros também, mas o Moleque Piranha foi o que eu mais gostei de pegar. E aí eu comecei a mandar imprimir adesivos, uns adesivinhos assim, que eu colava pela rua. Tem essa parada, na coisa da arte de rua, né? Do street art, da pichação, do grafite. Tem essa coisa. No caso, você mesmo se divulgando. Não era uma divulgação, era uma brincadeira. É igual a pichação? Sim. Não sei se vocês picharam aí quando eram mais novos. Não. Mas eu também não. Não tinha coragem disso. Não tenho coragem de dizer. A minha questão era coragem, filho único. Volta. Mas colar adesivo era um bagulho menos. Agressivo, menos né? agressivo. Era um jeito de me expressar artisticamente sem ter que parar para desenhar. O negócio, pô, acordo cedo, arrumo minhas coisas e tal, vou pro trabalho, pego o metrô, tô colando na rua. Tranquilo. E aí é uma coisa que você vê no centro da cidade, assim, atrás de placa e tal. Tem uma galera que cola adesivos, né? Ainda tem essa galera? Tem. Cara, vou começar a prestar atenção nisso. Tu descer nisso. aqui, tu vai passar por uma placa de trânsito. Olha as costas dela. Cara, interessante essa parada, mano. Inclusive tem adesivo de amigo meu, se der mole tem adesivo do Moleque Piranha. Mas é o quê? É sempre uma mensagem que a galera quer deixar? Às vezes é um desenho, às vezes é o nome da pessoa. Tem uma galera que picha, que faz a pichação no adesivo e cola o adesivo, porque ela sabe que não vai poder pichar. Aí ela cola o adesivo rapidinho e vai embora. Caraca, e aí é coisa do underground, né? Da cena artística urbana. Underground. Né? Underground. Joguei muito isso aí no videogame. GTA, né? Skate. Skate, tem isso, tem essa cultura. E aí, o que aconteceu? 2022, mais ou menos, eu comecei a pensar. Eu já estava ilustrando livro para amigas minhas que me convidaram para ilustrar livros dela e tal, assinar, a Maíra Oliveira e tal. E chegou um momento que eu falei, pô, acho que eu vou escrever uma historinha. Aí eu pensei, pô, vou fazer do Moleque Piranha e vai ser para criança, porque nessa época eu já estava muito envolvido com muita criança, assim. Eu tinha minha filha, por exemplo, ela anda de skate. Ela faz aula numa escolinha de skate lá na Maré. Uhum. Pô, chegou uma época que eu fui instrutor lá. E aí, pô, eu colava ali, por ali, pô, as crianças se amarravam, as crianças abraçaram muito a ideia, as crianças gostavam muito e gostam muito do Moleque Piranha. Aí, quando eu pensei em fazer um livro, vou fazer um livro infantil. E vai ser sobre o Moleque Piranha e vai ter essa coisa dos adesivos que tá aí na história, tá ligado? Que é uma história sobre as crianças chegam num certo dia na sala de aula, está escrita a palavra no quadro, piranha. Algum perturbado escreveu piranha no quadro. Escutou bastante a música, né? Escutou bastante a música, de repente. Ou estava querendo xingar, não sei, fiquem aberto, né? Mas aí a professora falou, quer saber? Não tem problema não, piranha é o nome de um peixe. Aliás, vocês vão fazer um trabalho sobre esse peixe aí. Toma. Aí as crianças se dividem em grupo, né? Aí a história passa a ser sobre essas 3 crianças aí que se juntam no grupo para estudar. Aí elas estudam. Tem um moleque que gosta de desenhar pra caraca, ele fica empolgado, ele inventa um personagem, Moleque Piranha, enquanto estão estudando. Caraca, tá ligado? Eles não deixam de estudar. Imaginação. Aí ele viaja e inventa o Moleque Piranha. E aí, pô, um pede para desenhar no caderno e tal, e o outro pede para desenhar na etiqueta da escola. Desenhou na etiqueta da escola, virou adesivo. Aí eles começam a querer colar por aí na rua e tal, e aí a história é meio que essa, as crianças desenvolvendo arte de rua a partir do estudo, tá ligado? Pô, que da hora. Aí... Cara, e assim, que imaginação louca, né? Tá aí. Pô, tô viajando aqui, cara. Tipo assim, mas muito é bom. Eu achei maneiro. Esse livro eu não li, mas assim, cara, o que eu mais gostei de cara aqui, de capa, é o moleque aqui, o Moleque Piranha. Algumas paradas me chamou a atenção, como por exemplo aqui, né? Favelado aprende cedo a inventar palavras ou usar de outras formas, na verdade. Isso é muito carioca, né, Renato? Pô, a gente inventa... Carioca tem o dom de conversar, de repente, uma frase inteira em gírias que um gringo ou então, sei lá, um turista de outro estado não entende nada. Demais, cara. Essa visão tem visão... uma qualidade diferente. Tipo assim, a gente consegue inventar muita coisa. Então, mas em relação ao vocabulário, essa visão que tu queria passar pra galera... Cara,
Eu acho que sim, assim, eu acho que tem essa parada. Quando a Ana Paula, que foi quem escreveu esse verso do livro, né? Ela é uma amigona minha, e ela fala, favelado inventa... Eu não lembro como é que está escrito aí. Favelado tem aqui. Aprende cedo. Favelado aprende cedo a inventar palavras ou a usar de outras formas. De outras formas, Eu acho que, assim, isso é do carioca, sim. Mas, pô, pra mim, o Rio e favela é a mesma coisa, assim. Tem uns pontos onde não é favela, né? Então, assim, a cultura do favelado é a cultura do carioca, é a mesma parada, assim. Mas eu acho que a gente tem... Tu diz o carioca da Zona Sul e o carioca Tem favela da na Zona Maré. Sul. Não, sim. Só que aqui ela ainda fala outra coisa que é mais interessante, ó. Também, que só aprimora a parada, ó. Criar camadas entre as camadas pré-existentes. Quem é essa mulher? Pô, cara, a Ana Paula é uma mina sinistra, assim. Tô até tentando não falar palavrão, já falou. Não, fica à vontade. Mas, pô, é uma Não, mina fica à vontade de foda. nada. Não xinga É, não. só evita muito palavrão, mas é normal, cara. É normal, é normal. Ainda pô, mais mas- eu que lido com criança, eu vivo me policiando com pô. isso. Mas, cara, ela é uma escritora também. Ela foi colunista do Globo até bem pouco tempo. Hoje em dia ela está morando em Luanda, na Angola. Ela está tocando umas paradas lá relacionadas à literatura e à arte de maneira geral, assim. Amigona minha. E, bom, quando eu estava para fazer esse livro, eu fiz e eu mandei para ela e pô, para a gente tem um significado muito simbólico, que assim, é uma forma de homenagear também um amigo nosso que já não está mais entre a gente. que É o aquela Cadu. frase que está no começo. Dedica ao Cadu. Que é o Cadu. Mas assim, voltando sobre essa coisa das palavras, né, da gente mudar as palavras, inventar e tal. Eu acho que sim, foi um pouco nesse intuito, porque piranha é uma parada que eu já conversei com muito adulto, assim. Eu gosto de conversar com adultos sobre livro de crianças, né? Porque a gente, tipo, qual é a mensagem que tu vai dar para as crianças agora? É ligado? muito importante. Isso. E aí, Moleque Piranha é um título que já dá uma afastada, às vezes, pro profissional, sei lá, diretora de uma escola, tá ligado? Só que, assim, a mensagem do livro, para mim, é a seguinte. Uma das mensagens, né, é a seguinte. Cara, piranha é o nome de um peixe. Correto. Certo? E eu acho que, assim, a gente, enquanto adultos, a gente... Não estou dizendo eu, não estou dizendo você, nem a Flávia, mas, assim, adultos. Adultos inventaram um jeito de pegar uma palavra indígena, uma palavra ancestral, tá ligado? Uma palavra... Antes de descobrirem o Brasil, essa palavra já existia aqui e já era o nome de um peixe. Adultos inventaram um jeito de pegar uma palavra indígena, ancestral pra caramba, e transformar numa forma de ofender mulher. Caraca. Não é isso? É. Então, assim, já está errado desde o início. Agora, a criança ela não devia ser culpada por usar uma palavra dessa. O negócio é que ela aprendeu a usar errado. Aprendeu a usar errado por causa da gente, adultos. Concordo. Ligado? E aí, ao longo da história, você vai ver que, pô, as crianças receberam o trabalho de pesquisar sobre o peixe, né? Pegaram o trabalho de aprender sobre peixe, descobrir... Até me embolei. Pegaram o trabalho de estudar sobre o peixe e descobriram um monte de coisa. É um nome tupi, que é o nome de um dialeto indígena, significa peixe com dentes, que vive em bando, que é pequeno, que come de tudo. E aí elas vão entendendo que até essa ideia do peixe como um bagulho do mal, né? Que piranha tem essa coisa, né? Igual tubarão. Essa ideia, na verdade, é uma ideia equivocada pra caramba, porque assim, a função desse peixe ali no rio que ele vive, no lago onde ele vive, é cuidar do seu ambiente. Ele come qualquer coisa que cai ali, pro rio não ficar sujo, para não Ele é ficar como se detonado. fosse um filtro pro rio. É como se fosse um filtro, é como se fosse o urubu. A gente, fala mal de urubu, não sei o quê, mas, cara, o urubu, ele limpa a natureza de alguma forma, né? Na natureza, né? Não tô falando no lixão. Não, claro. Mas, assim, a função desse tipo de animal ali na natureza, no ambiente onde ele vive, é cuidar do ambiente, saca? Então, assim, a piranha, ela tem isso. E ela vive junta porque ela é pequena, cara. Ela não é um cachorro bravo pronto para tirar. Ela não é um Rottweiler da água. Ela é um bicho pequeno. Ele vive junto porque ele é pequeno, porque ele tem medo. E o trabalho dele é só comer o que estiver dando sopa por ali. E aí a gente vai começando a intercalar isso com a noção de infância, né? De uma infância favelada. Que você é pequeno, que é importante você andar junto,
saca? E que Cara, que da hora. e que independente do como te vejam ali errado ou não, que até no livro eu falo, as crianças estão pintando, fazendo arte e tal, tem os adultos que não gostam. Independente de como vejam aquilo dali como algo negativo, a criança ela é importante para o seu ambiente, assim como a piranha é importante para o ambiente dela, assim. Então eu tô tentando ali de alguma forma fazer a gente tentar se reconciliar com a palavra no original. E nessa introdução, tu acabou de explicar, e realmente são muitas camadas, mano. São muitas Cara, camadas. que Infância é um loucura. bagulho doido. E só corrigindo aqui, sobre a música, é Os Magrinhos, tá? Os magrinhos. Os magrinhos. Pelo menos foi o isso. que me mandaram aqui na pesquisa. MC Buiu se destacou muito com essa música. Buiu, Sim, mas acho que é Os Magrinhos que cantava na época lá. Enfim, né, mano? Uma galera deve ter cantado, deve ter né? cantado. Mas o MC Buiu tá aí com Ele certeza. que destaque. levou Ele que, no auge, ele né? que produziu a música. Não, é que ele é muito produtor, né? Apesar de ser chamado de MC, ele é um produtor musical, assim. Então ele produziu muita gravação das equipes de funk. E assim, eu gostei, cara, desse contexto aí, e gostei principalmente da introdução, sim. Pô, tu vê agora, tu mostrou aí que ela tem fundamento, né, mano? A história, ela tem fundamento. E assim, muitas das vezes, cara, a gente um exemplo, né? Eu já sou diferente. Eu já me policio. Pra mim ler algo, eu tenho que, de fato, entender o contexto, buscar o fundamento. Mas eu gostei, porque você soube explicar o livro, e isso é muito importante. E gostei muito mais quando você falou assim, pô, mano, a galera, né, Diogo? A galera ensinou errado, mas ensinou por quê? Por causa de mim, pô. Os adultos deturparam, né? A parada. Com é a responsa certeza. nossa. E é da hora, mano. É da hora ver essa parte, esse lado que é muito criativo, e também ver a sabedoria que você teve. E é legal. Parabéns, né? Pra você e pra Ana Paula. E, cara, da hora. Gostei desse livro aí. E tem uma parada aí que, tipo... Pô, falei pra caramba do que as crianças aprenderam na história, né? Sim. Imagina se ela não tivesse acesso a essa palavra naquela história. Ih. Ela não ia aprender, assim. Então, assim, é um erro enorme a gente privar a criança de acessar uma parada. Só porque a gente inventou um jeito de ofender os outros. Sim. Saca? E isso a gente faz com vários outros bichos, assim. Tem piranha, viado, tem um monte de coisa que a gente... Sim. A gente estragou viado muita é um animal, coisa. né? A gente estragou muita coisa, assim. Estragar a linguagem é uma parada que a gente tem que ter cuidado. Cara, porque da hora. aí a criança não consegue aprender a partir da linguagem, aí ferrou. Eita. Toma. Ô, Renato, uma parada que chamou a atenção aqui são esses traços aqui. Me lembra muito aqueles... Não sei se é mangá o nome, japonês. Mangá. Tu é consumidor de mangá, não? Tem uma influência forte, mano. Cara, eu vejo esse bonequinho aqui com o olhinho fechado, esse traço aqui me lembra muito mangá. E eu não lia mangá, mas eu tinha... Mangá é aquele livro que você lê de trás pra frente. Né? De trás pra frente. É muito engraçado, porque tem amigos que consomem muito mangá, então eu conheço. Mas assim, o que me chama a atenção nesses traços e os detalhes. Por exemplo, eu tô vendo aqui uma casa lá no fundo, aí a casa tem uma caixa d'água, uma antena de TV. Tu tem essa preocupação de mostrar a realidade legal? Sempre existiu isso? Como é que é essa montagem toda? É que pra mim é importante, assim, tipo... Eu acho que as minhas histórias, elas se situam em favela. E favela é um bagulho visualmente complexo, assim. Se tem muito detalhe. Se for simples demais, não é favela. Você vai ver um conjunto de apartamento, né? Porque a favela, ela cresce dessa maneira orgânica, né? É aquela coisa, pessoas pobres, numa situação ali meio vulnerável, encontram um lugar em que ninguém vai reclamar com eles por construir uma casa. É assim que nasce uma favela, basicamente. Assim. Tem outras formas de nascer uma favela, a história do Rio é enorme, né? Mas, basicamente, assim, é um lugar que o poder público não vai parar para te proibir de fazer uma casa ali. E você não tem onde morar. Você vai morar onde? Nesse lugar aqui está dando para fazer uma casa, você vai fazer. Outra família vai fazer, outra família vai fazer. Não tem um planejamento urbano, então a coisa vai crescer toda, né? Toda orgânica. Então, assim, vai ser um lugar que visualmente vai ser muito cheio de coisa. E aí, pô, se eu quero situar a minha história na favela, pô, eu não posso abrir mão do detalhe. Vai demorar um dia para eu fazer uma cena. Beleza.
Vou fazer passar um dia desenhando essa favela. É chuteira pendurada no fio, é a pipa lá no final. É muita Vários parada detalhes. que, tipo assim, não tem como, cara. Tu bate o olho. E em relação a esses bonecos, a tua característica, então, é essa? Esse bonequinho de olho fechado, com um sorriso largo. É que eu gosto muito de, assim, eu quero escrever histórias que tenham uma alegria ali. Pode ter uma mensagem profunda, pode ter uma parada e tal, mas, pô, eu quero ser positivo com o que eu vou entregar, né? E, pô, eu vejo mangá e anime desde muito cedo. Anime, que é a versão desenho, né, na TV e tal. Sempre vi desde pequeno, assim. É uma das coisas que sempre me influenciou. Inclusive, é o que influenciou outro livro, tá ligado? É uma parada que acaba me colocando nesse lugar. Então, trouxe. Moleque Piranha de que ano? É de 2023, foi lançado pela editora Oriki. Sim, 2023. Aí, 2024, você vem com um novo projeto. Que é o Morro do Dragão. Deixa eu mostrar aqui. Morro do Dragão. Esse aí é brabo também. Por que Morro do Dragão? Então, cara, aí já pegando esse gancho, né, que tu falou dos animes e tal. Quando eu tava terminando Moleque Piranha, eu já tava tipo, pô, tá aí, gostei, quero fazer mais. Já era. E aí, pô... É uma parada viciante. É gostoso de fazer. Tô até sentindo falta, pô, esse daí é 2024. Aí eu tava naquela, pô, beleza, quero fazer mais um. O que eu vou fazer? Moleque Piranha tem uma história. Antes de ser livro, já tinha muita história. Tava óbvio que, assim, vou fazer um livro. Vou fazer sobre Moleque Piranha. E agora? O que eu vou fazer, né? E aí, puxando esse gancho do que tu falou, dos anime, dos mangá e tal, é uma parada que eu sempre gostei, tá ligado? Então, eu sabia que eu queria falar de favela, eu já sabia que minha produção ia passear por isso sempre, mas eu queria falar de alguma coisa que é muito simbólico na minha infância e que, pô, que seja meio mágico, assim, falar de alguma parada, sei lá, de super-herói na favela, falar de alguma coisa de anime. E aí eu pensei nessa coisa do dragão, porque pra mim tem muitos simbolismos legais, assim. Eu acho o dragão maneiro. Sim. Assim, então, a princípio, claro que tem mensagens aí que eu fui trabalhando, mas a princípio, a ideia do título nasceu a partir disso. Pô, como juntar a favela com algum elemento mágico. Aí eu pensei em dragão e pensei nisso, Morro do Dragão. A história vai partir a partir disso, de misturar favela e dragão de alguma forma. Qual forma eu não sei. Começou assim, tá ligado? Cara, e outra parada interessante também, Renato, eu tava vendo ali os apoios, né? E aí já deu para ver que o negócio não é pequeno, tem uma rede de apoio ali, um projeto grande. E para a galera que está nos assistindo agora, eu queria que você abrisse um parente aqui, porque tem gente que desenha pra caramba, tem o dom, né, de desenhar e pratica muito aquilo ali. Tem gente que escreve bem também, mas só fica nisso. E aí eu queria te aproveitar a tua experiência aqui, e eu queria que você trouxesse para a gente qual o caminho, o processo para poder produzir um livro. Quanto tempo, você falou que já está com saudade, quanto tempo você demora para produzir um livro desse? Quantas páginas tem, mais ou menos? Ou se tu tem como dar um conselho, cara, você que está começando agora, quer se tornar um escritor, você procura uma rede de apoio dessa forma, tem como? Porque tem uma galera aí, mano. Tem, é importante, mano. Cara, sobre tempo, assim, eu acho que o trâmite todo, assim, das paradas, eu acho que leva aí de 1 a 2 anos, assim. Pelo menos os meus projetos foi assim. Todos eles foram apoiados por iniciativa da secretaria de alguma secretaria de cultura. Mas isso você buscou? Isso eu busquei. É como se fosse um edital? É um edital, literalmente um edital, assim. Eu sou muito envolvido com a galera da cultura, né? Então, de alguma forma, eu fico um pouco ligado nessa coisa de edital, tenho contato com uma galera que trabalha com produção e tal. Então, eu tive muito auxílio a fazer isso, né? Então, primeiro eu tinha uma ideia, eu escrevi mais ou menos, organizei mais ou menos a ideia, né? E aí, quando abri edital relacionado à cultura, à produção literária, vou me inscrever nesse. Eu pegava tudo que eu escrevi de defesa, argumentação, né, para esse livro existir, me inscrevia ali. E aí eu lembro que o Moleque Piranha, eu me inscrevi nos 3 editais, só ganhei um. E era uma grana que dava para fazer. O Morro do Dragão, primeira vez que eu me inscrevi, já tinha um histórico de lançar livro, né? Foi mais fácil, foi aprovado, lancei. Mas quando a gente fala de editora,
O lance é que... E aí é muito uma visão minha, assim, minha opinião sobre as paradas. Eu acho que, tipo, tem muita editora que meio que pesca quem quer ser um autor, quem tem muita vontade e ainda não conseguiu, e faz um esquema de assessorar a pessoa como se fosse um serviço da editora para o escritor. É uma parada que, eu sinceramente, eu não concordo. Assim. Tem muitas empresas, respeito e tal, mas é uma parada que, para mim, não rola. Assim. Claro. Tu quer muito escrever um livro, aí tem uma editora falando, não, manda pra gente que a gente transforma em livro. É como se você fosse o cliente, tá ligado? Eu acho que o certo é o seguinte, o escritor ele é um artista. E aí ele tem que ser assessorado pela editora. Então, assim, eu acho que o trâmite certo, na minha visão, seria o seguinte. A editora ela tem uma linha editorial ali, tem o tipo de livro que ela quer fazer. Cara, ela abre isso para escritores que queiram mandar o material. Pô, tu tem uma história, quer mandar? Manda, o editor vai pegar o seu e todos os originais ali, por contrato mesmo de receber o material, ele não vai divulgar, ele vai respeitar, ele não vai roubar, editora que se preze não vai fazer isso. Ela vai ler e avaliar se ela quer isso no catálogo da editora dela. E aí vai te responder. Se não tiver afim, vai responder que não está afim, ou nem vai responder. Algumas editoras fazem isso. Mas se tiver afim, vai entrar em contato contigo e vai falar, cara, teu trabalho é muito bom, a gente quer publicar. E aí, bora conversar? E aí você tem uma porcentagem dos lucros da venda e a editora cuida de transformar isso em livro. Maneiro. É isso, porque é como se fosse uma forma de agenciar o artista. Claro. O artista não deveria pagar para ter teu trabalho no mundo, tá ligado? É verdade. Não dá para ser assim. E aí, bom, assim, pensando dessa forma, e falando para quem quer começar a publicar e alguma parada assim, eu acho que tem uma parada de ficar atento, seguir editoras que você gosta, ficar atento, e editoras pequenas também, porque assim, nosso repertório a gente conhece muito livro de editora grande, né? Mas assim, vai procurar as editoras de médio porte, as novas e tal, acompanha o trabalho delas, eventualmente elas vão lançar o que elas também chamam de edital, que é edital para novos autores. E aí, pô, ficou sabendo, tu tem uma história já escrita? Manda e vai conversar. Vai que a galera gosta. Não cai nessa ideia de pagar para publicar logo, nessa ideia de pressa, não. Agora, eu acho que o meu processo foi diferente. Porque o meu processo foi o seguinte. Eu tinha uma ideia, e aí eu fui pelos editais das secretarias de cultura, né? E é o que tu falou também, te ajudou muito contato. Me ajudou muito contato. A minha realidade nem sempre Não, a vale gente para todo entende, mundo, a gente né? entende. Tive sorte disso. E aí, foi o seguinte... E aí, cara, é uma parada muito da minha visão sobre Secretaria de Cultura. Não entrando em assunto de política. Não, claro. Mas, assim, falando de equipamento público, tá ligado? Secretaria de Cultura, seja do Estado, seja federal, seja municipal, ela tem a obrigação de fomentar a cultura. E se o teu trabalho, você acredita nele e entende que ele é positivo para a sociedade, e é um produto cultural, cara... A obrigação dele é a obrigação dos caras te bancar. Pô. Não estou dizendo que, me dá dinheiro, eu quero ficar rico, não. Eu só quero fazer minha parada acontecer. E eu sei que isso vai ser importante para o meu território, inclusive. Todas as escolas da Maré têm o meu livro. Tá ligado? Caraca. É uma parada, eu acho Que muito da hora. maneiro, mano. Da hora, pô. Tá louco. Maneiro. Eventualmente eu vou. Isso é brabo demais. Eventualmente alguma professora me convida para eu ir numa escola. E, e a criançada já conhece, às vezes está decorado com um dragãozão lá. Caraca, Aí tu vai lá ler o livro que tu escreveu. E só foi possível por causa do fomento à cultura, tá ligado? E aí eu não tô falando Não, pô, tu conseguiu esclarecer e tá sabendo. Tá sabendo realmente esclarecer toda isso aí. Exatamente isso. E aí é um pouco mais complexo do que um edital de editora, porque a editora é uma empresa privada, tô querendo conhecer artistas, me mandem coisas. E aí você manda. Ele vai ver, vai avaliar, se gostar, gostou, se não gostar, beleza. Agora, um edital de Secretaria de Cultura é tipo, a gente quer aumentar a produção literária, a gente está disposto a dar tanto. Mandem seus projetos. E aí eu escrevo aí, por que isso é importante, o que eu vou fazer, o livro vai ser vendido ou vai ser doado. Eu não queria... Assim, se eu pudesse só doar livro, eu doava, claro. Mas, assim, eu vou lançar para uma editora. A editora tem que ter o lucro dela. Então, eu coloquei lá no projeto, tantos vão ser doados para escolas na Maré e outros territórios vizinhos. O restante vai para a editora para fazer a venda. Beleza, aprovaram. Suave.
E eu visito escola, eu faço todo um trabalho que, sinceramente, a Secretaria de Cultura e de Educação gostam, tá ligado? Então, é meio que por aí. Agora, falando de novo, dica para quem quer publicar coisa. Acompanhe as editoras médias, editoras pequenas, troca ideia, vai em evento literário. Os editores mesmo os donos das editoras mesmo costumam montar as bancas ali para vender as paradas. Editora grande é mais difícil? É mais difícil, mas assim, vai que vai. As 2 editoras que eu tenho, eu amo, assim. Moleque Piranha foi pelo Uriqui, que hoje em dia está na Bahia, mas trabalha aqui no Rio também. Quem quiser, o Moleque Piranha vai no site. E o Morro do Dragão está pela Mórula, que é uma editora daqui do Rio, tradicional também, bacana pra caramba, sou amigo pra caramba do Vitor. E, é uma editora que eu amo, assim. Eu acho que as próximas paradas que eu fizer vai ser por ali também. Maurolinha é um termo infantil, no caso. A Maurolinha é uma história engraçada, assim. Eu vou falar aqui que os Pode editores falar, já... pode falar. Não, é que os editores já estão ligados já. O Moleque Piranha, eu publiquei pela Uriqui, mas originalmente eu queria publicar pela Mórula. Porque, assim, eu já conhecia de longa data a galera da Mórula, né? Só que a Uriqui eu conhecia porque eu tinha ilustrado um livro de uma mina que publicou pela Uriqui, tá ligado? Saúde. Valeu. Aí, eu fui conversar tava com a ideia do Moleque Piranha, eu fui conversar com a galera da Mórula. Aí eles, Renato, tu sabe que a gente te adora, cara. Qualquer coisa que tu quisesse fazer, a gente topa. Mas, assim, a gente não publica livro infantil. E, realmente, todas as publicações da Mórula até então eram uma parada mais acadêmica, ou falava de futebol. Era sempre adulta, conteúdo, né? mais adulto, assim. Não tinha nada pesado, mas não fazia sentido, saca? E aí eu lancei o Moleque Piranha pelo Uriqui, foi maneiro e tal, tá sendo maneiro até hoje. Mas aí teve um dia que eu fui num evento, ali no Meia, um evento literário, e tava lá o Vitor da Mórula. Aí ele, te mostrar uma parada aqui que eu tô pensando. Ele mostrou a logo da Mórulinha. Ele, vou lançar um selo infantil, para não ter essa questão, tipo, a Mórula produz um material voltado para adultos, mas vai ter um selo infantil ali, que vai publicar coisas desse nicho. Eu, caraca, Vitor, agora? Já lançou logo. Já lancei o Moleque Piranha. Ele, mas se tiver outra ideia, o pior que eu tenho, vamos conversar. E aí, já inaugurou. Aí inaugurou o selo infantil da Mórula. Saiu até nas notícias ali na época e tal. E, eu me amarrei em fazer o Morro do Dragão, mano. O Morro do Dragão acabou que eu não falei, né? Eu só comecei. a gente vai falar dele. A gente vai falar dele entender mais. de fato mesmo, assim, cara, que loucura, que imaginação tu teve. Tu leu, né? Eu li. Eu gosto, pô. Mas eu li ele um dia, mano. Cara, a parada foi mais ou menos. E eu reviso, tá, Renato? Tinha algum erro de português ali? Não. É porque eu tirei. Porque eu tirei alguns aprendizados real dele, mano. Cara, assim, o livro ele conta a história de um avô com uma neta. E eles moram nesse lugar fictício, né, chamado Morro do Dragão. Isso. E aí a neta vem perguntar certo dia para ele por que o morro tem esse nome. Que é uma pergunta que a gente faz quando a gente é criança, né? Eu lembro de eu perguntando ao meu pai por que aqui se chama Morro do Timbal. Aí eu fiquei sabendo que era uma palavra indígena que significava entre as águas. Porque ali na região da Maré, realmente muita coisa era Baía da Guanabara, o morro era entre as águas. Sim. Eu achei maravilhoso quando eu era pequeno. É uma pergunta muito comum na infância. E aí eu parti a ideia a partir daí, né? Criei uma favela chamada Morro do Dragão e a criança perguntando para o avô. E o avô, como conhece muito, não só do próprio território, mas de cultura no mundo, é uma parada muito louca, aí ele fala, então, filha, dragão a gente tem a nossa história aqui, mas dragão é uma história de outros povos, mas que chegou até a gente conhece essas histórias também e a gente transformou em histórias nossas também. É parte da nossa cultura aqui no Morro do Dragão. E aí ele começa a contar sobre o que significa o dragão em outras culturas. Tipo, como é o dragão na China. Tem um jeito ali. A cultura chinesa tem um jeito de lidar com o dragão. É assim. Na Índia, tinha essa história aqui do macara. Tem um nariz de elefante, um bicho muito doido e tal. Na Mesopotâmia tinha tal, não sei o quê. E aí ele vai contando a história de vários dragões e o que eles significavam ali
para a cultura onde eles estavam. Tipo, o dragão na China, ele era meio que uma parte do folclore que trazia chuva. Então, assim... E sagrado, né? Era sagrado por quê? Porque a chuva era o que mantinha a plantação. Se não tem eles, ferrou. Tu não tem plantação, aquele país vai passar fome. Então, assim, dragão era uma coisa positiva. No outro, sei lá, criou o universo. No outro, fez não sei o quê. Então, assim, a gente vai traçando uma linha onde, em várias culturas, o dragão era uma figura positiva naquela cultura. E aí chega um momento que é uma parada muito lenda europeia, né? Que o dragão ele é pintado como uma coisa ruim. É a primeira vez ali na história, né? Eu falo que de tantas histórias, tinha uma história em que dois povos estavam em guerra. Um tinha o dragão nas histórias deles e o outro não tinha. Deu embate, deu ruim. E aí o povo que não tinha o dragão falava que tudo que era do outro povo era do mal. E aí começou a falar que o dragão era uma coisa ruim e tal, não sei o quê, destruição, pipipipopó. Cara, na cultura do outro povo que tinha o dragão era uma figura do bem. E aí você começa a ter essa coisa de conflito cultural, né? E é a parada mais pesada e tal. E aí o avô, ele amarra essa história, né? Ele conta várias histórias de dragão, tem uma que dá ruim, e ele fala, mas como é que tu vai brigar com uma história que é onde fica a memória de um povo, mano? E aí ele vai falando, história é uma coisa para se contar com carinho e tal, para você lembrar, e pipipipopó. E aí ele começa a traçar um paralelo ali, dessa coisa do embate cultural, de você não reconhecer a cultura do outro como uma coisa boa, de tu olhar para a cultura do outro como se fosse uma coisa ruim, com a própria forma como as pessoas veem favela, tá ligado? E aí ele fala... Sim, sim. A gente entende bem dessas dores que esses povos passaram por N coisas, porque a gente vive isso daqui no nosso morro. E aí, na hora que a gente foi ocupar esse morro, que ele é velho, né? Um avô contando. Na hora que a gente foi escolher esse lugar para ser nossa casa, na hora de dar nome para esse chão, a gente lembrou dessa história toda e falou, então o nome vai ser Morro do Dragão, porque a gente entende como a gente é visto de uma maneira errada, mas que a gente sabe que a gente não é errado. A nossa forma de festejar para o outro já é uma parada errada. Tu vai ver como o samba foi visto por muito tempo na história, como o funk é visto hoje em dia, como isso, como aquilo, como qualquer coisa que a gente faça, qualquer traço da nossa cultura é visto como uma coisa errada. Igual as lendas que eu estava te contando. Então, na hora de dar nome a esse chão, a gente deu o nome de Morro do Dragão e é isso aí. É um abraço a outras culturas. E aí é uma história um pouco sobre isso, assim, sobre preconceito contra outras culturas e como a gente pode, cara, a partir do conhecimento a gente pode mitigar essa parada, assim. É uma história também de conhecimento ali de geração em geração, né? A netinha queria saber uma parada, o vozinho mais velho, toma aqui, esse tanto de história, agora você entende do lugar que você mora. Você pode ter orgulho, tá ligado? É um pouquinho isso, assim, ele é meio que essa parada. Esse caminho aí mesmo. E aí é legal, porque a mensagem é de fato assim, olha, depende muito do lugar onde você está. Por quê? Porque o que significa lá no outro país está lá. E aí, pra gente, o que é mais importante? Sabe? E aí a gente tem a nossa cultura aqui também. E isso é legal, cara, né? Isso é legal. Com certeza. Porque a gente consegue, de certa forma, transmitir a mensagem de que a verdade não é absoluta. Exatamente. Não é, a sua verdade não é absoluta. Ela só é a sua verdade. A verdade é dele e a minha é minha. Mas a minha verdade não significa que eu tô certo e que eu tô com a razão. E aí essa mensagem foi uma das coisas que eu mais aprendi no Morro do Dragão. Curtiu? Claro, Pô, maneiro, tá é isso. É isso, mano. Assim, tu pode não... respeitar, desculpa. É respeitar, tá ligado? Já é. E eu tô numa vibe, Renato. Eu falei pra ele, eu tô numa vibe que hoje eu falo, mano, que loucura. Eu olho, eu falo, tá bom. Se foda aí, vai. É isso, tu pode ter a tua forma de cultura, outra pessoa pode ter a dela. E, cara, é só não jogar contra. E respeitar, né? Respeito, assim, eu acho que é isso. E aí a forma como a gente vai lidar com respeito é uma parada muito doida, né? Porque, assim, tem gente que vai falar, não, eu respeito, só não quero perto de mim. E tudo bem, tu não quer perto de tu, beleza. Mas aí tu vai fazer o que com isso?
Não pode fazer nada. Às vezes tu tá galgando uma parada boa pra tua comunidade. Mas tem uma pessoa que você tá nesse pique, você respeita, mas não quer perto de você. Então você quer uma coisa boa pra tua comunidade, menos pra aquele? Porque ele não pode estar perto do que tu tá construindo. É complicado, né? Então, assim, pensar o que é esse agora. respeito é uma parada meio pesada. Mas, assim, é isso. Assim, a Sinara, que é a diretora do MUCAB, do Museu da História Afro-Brasileira daqui do Rio, ela leu ambos os livros, né? Aí ela estava lendo o Moleque Piranha a primeira vez, eu fui lá entregar para ela, que ela chegou a me dar aula sobre contação de história uma vez, tenho um carinho enorme por ela. Aí eu levei o Moleque Piranha para ela ler, ela leu. Ela falou várias paradas, me deu vários insights, e o próximo, Renato? Cara, então, eu tô com uma ideia assim. Aí ela, caraca, tu tá querendo botar a criança para pensar mesmo, né? Tá querendo... resgatar, né? Tá querendo virar uma chave? Criar algum embate, iniciar alguma discussão. Cara, é porque se não for para fazer isso, eu não vou nem fazer, pô. Tem um intuito, né? Legal. Tem que ter um propósito, educação. A gente tá aqui, inclusive, para isso, pô. A gente tá dentro de uma universidade, mano. Claro. É isso. Ô, Renato, deixa eu falar aqui. Vai lá. Porque ele tá falando uma parada, e a gente está dentro da temporada Sonhos, né? Sim. Você deve ter visto lá, a gente separa o nosso podcast por temporada. E quando a gente fala de sonhos, Renato, para um escritor, eu preciso entender um pouco isso, porque assim, um menino que joga bola, ele tem um sonho de ser jogador, um rapaz que faz teatro, ele tem sonho de ser ator, né? Ele tem ali o seu objetivo final. Quando eu chegar nesse patamar, eu realizei meu sonho. Eu quero entender qual é o patamar que o escritor almeja, aonde você quer chegar. Me fala um pouquinho dentro da tua cabeça como é que funciona isso. Ver teus livros na Bienal, de repente, o que seria o máximo para você? Boa. Cara, eu acho que assim, claro que qualquer um que produz alguma parada não precisa ser artista, assim. Todo mundo quer ter a parada que tu faz reconhecida. Tipo, seria maneiro estourar o Anonimatos, por exemplo. Seria maneiro. Então, para um escritor, acho que tem essa parada da Bienal, das grandes feiras literárias, de ser premiado, ganhar um jabuti, sei lá, uma parada assim. Tem essas premiações, né? Esses status que geram reconhecimento. Acho que tem isso também, isso é maneiro. Se eu puder, eu quero. Até porque tem prêmio em dinheiro, pô. É maneiro. Quem não quer dinheiro? Quem não quer. Tem conta, tem os boletos estão aí. Mas eu acho que tem uma parada que, assim, eu acho que, como escritor, eu quero continuar podendo lançar as coisas, saca? Eu acho que tem uma parada que assim, quando a gente faz arte no Brasil, a gente fica muito à mercê tá, você quer ser artista? Beleza, mas você vai trabalhar com o quê? Tá ligado? Tipo, isso não vai te sustentar. Eu acho que uma coisa que eu não sei o quão utópica mas assim, poder viver da minha arte é um bagulho que eu me sentiria realizado pra caramba. Claro. Saca? Então o seu sonho é viver da tua arte. Seria ótimo, mano. Seria ótimo. Se é o quanto é possível e tal, não sei o quê, eu já não sei. Tô trabalhando para isso. Assim, seria maravilhoso. Isso, eu acho que isso meio que tá no dilema geral do artista no Brasil hoje em dia. Correto. Que é assim, a não ser quem já tá numa boa. Quem já tá numa boa, tá numa boa. Eu não tenho nem como dizer o que esse cara tá pensando que é o sonho dele. Porque tá muito distante para mim. Mas, assim, no geral, os artistas que eu conheço, muitos artistas que eu sigo, tem essa parada. Ou você tá correndo atrás muito para fazer a tua arte render grana, e às vezes até topando coisas que você não gostaria tanto, ou você tá produzindo tua arte e tendo um trabalho que te sustenta por fora. Que é o meu caso, no caso. Eu gosto do meu trabalho, me amarro, assim. Eu trabalho com design, assim. Poderia passar um outro episódio só falando sobre design, mas, assim, é o que me paga as contas. Se eu pudesse, eu estava desenhando, escrevendo história, saca? É outra coisa. Eu acho que a vida de muitos artistas hoje em dia tá por volta disso, assim. O músico, ele tá assim... tem músicos que trabalham na noite para ganhar um dinheiro, mas tem músico que, tem um trabalho de dia e toca à noite. O cineasta tem muito disso, de ter um trabalho e,
de vez... Até falei um palavrão, desculpa. Não, relaxa. E, pô, pega as férias, planeja as férias, tenta organizar, porque cinema é uma parada que envolve muita gente, tenta organizar tudo para fazer ali naquela semana de férias, para fazer o filme que ele tanto quer fazer, que às vezes ele está tirando do bolso dele. Ou ganhou um edital que paga uma parte do que deu para fazer. Então, assim, grana é uma parada muito complicada. Não é que o meu sonho seja ganhar grana. O meu sonho é poder fazer a arte sem me preocupar com isso. Claro, pô. Saca? Eu acho que é a realidade de muito artista hoje em dia no Brasil. E qual a tua principal referência quando você olha para a literatura, ela olha para essa arte, tanto desenhada como escrita, você se espelha em quem? Cara, eu me espelho em muita gente, até porque é mais de um tipo de arte, né? Eu acho que quando se fala de escrita mesmo, do que eu tenho até hoje, tem uma pessoa que foi uma pessoa que eu falei aqui, que é a Sinara Rubia, que ela, cara, é uma escritora incrível, é uma contadora de história incrível, e ela tem um grupo ela tem um curso que ela dá para pessoas que fazem contação de história com referências em protagonismo negro nas histórias. E aí, pô, o primeiro livro que eu ilustrei foram histórias dela. Foi uma coleção de 4 livros falando sobre um quilombo que tem lá em Petrópolis, Quilombo da Tapera. E aí foi mó doideira, assim, porque parece que ela já conhecia a galera tinha ganhado alguma grana, acho que da Secretaria de Turismo, alguma coisa assim, do ICMBio. Tinha uma graninha ali, tinha que fazer alguma coisa com a grana, e aí eles falaram, pô, a gente quer isso com os órgãos ali do estado, do município ali na época, né? Tipo, o governo tinha uma verba para fazer alguma coisa. Não era só dar a grana e fazer o que quiser, né? Senão, sei lá, dava uma festona e tal. Mas eles tinham que fazer alguma coisa. Se ia ser obra, se ia ser alguma coisa, eles que decidiam, né? Eles falaram, não, a gente quer ter nossa história escrita em livro. O Quilombo, mano. O Quilombo falou, não, a gente quer ter nossa história escrita em livro. A gente já conversou aqui entre a comunidade toda e a gente quer ser publicado. Aí falaram, pô, a gente queria convidar aquela moça lá a assinar e tal, que veio aqui outro dia. Aí fizeram convite a ela. Pô, se sentiu honrada e tal, mas a parada dela é livro infantil. Ela pensou, bom, vai ser ilustrado. Me chamou, eu, pô, lógico e tal, não sei o quê. Aí ela, tá bom, no outro final de semana, Renato, tá disponível para fazer uma viagem comigo? Eu viajo? Quanto tempo? Ela, não, a gente vai e volta no mesmo dia. Eu, tá. Pegou um carro, a gente foi lá para Petrópolis para conhecer o Quilombo, e a gente passou o dia trocando ideia com a galera lá. A galera recebeu a gente fez um macarrão lá, almoçamos e tal, deu uma volta assim para conhecer o terreno e tal, e eu com o caderninho assim fazendo uns rabisquinhos. Pô, essa plantinha aqui é interessante, assim, o cercado deles é de bambu e tal. E aí ela, na hora que ela estava trocando ideia, né, que era uma conversa, ela tinha técnica, né, para extrair história. Foi conversando sobre várias paradas e com o celular gravando, ela parou, pegou tudo e escreveu 4 livros. Caraca. Ali na hora? Não, ela trocou, foi a escuta, né, gravada, ela levou a gravação para casa e ela, ouvindo a parada toda, saiu canetando, fez uns 4 livros infantil. Que livro infantil é mais curto, né? Então, assim, aquele tanto de história que eles tinham, ela condensou, transformou em 4 temas ali, mais ou menos. Falou, então, vai ser uma coleção, Renato. O dinheiro é X, tal, não sei o quê, tu topa? Topo, lógico. E aí, ter ido no Quilombo foi muito maneiro para entender como é de verdade ali, como traduzir aquilo dali em desenho, né? Que tipo de árvore que tem ali, que tipo de cercado, como é feita as casas e tal, não sei o quê. E lá foi fundamental. Então, pô, para mim, a Sinara, ela é uma aula sobre literatura infantil, tá ligado? Da hora. E um outro cara que eu me amarro muito é o Otávio Júnior. Inclusive, é interessante chamar eles, na verdade, são pessoas interessantíssimas. Sim. O Otávio Júnior, ele escreve também sobre uma literatura infanto-juvenil periférica e negra, né? E ele tem uns livros muito maneiros, né? Tem um que se chama Da Minha Janela, que é uma criança falando ao longo do livro, é meio poeminhas, né? Da minha janela eu vejo o cachorro que late para a vizinha, não sei o quê. Da minha janela eu vejo meus amigos indo para a escola e eu aproveito desse também. Da minha janela, às vezes eu vejo umas paradas que, sei lá, não é para ver. Tem dilemas, né? Uhum. E aí ele vai falando isso porque a vida dele, o que ele vê do território dele é a partir da casa dele, né? Da moldura ali da janela dele. E é mó legal, assim. O livro muito bonito, desenhado bem pra caramba por
por uma outra artista, acho que é argentina, não vou lembrar o nome dela. E ele tem muitos livros maneiros, assim. Esse é um cara que tem publicação uma atrás da outra, assim. Eu acho que, sei lá, de quando a gente conheceu para hoje, ele deve ter lançado uns 4, 5 livros. Caraca. E o cara tudo é brabo. também infantil. Tudo infantil. Ele é muito Da brabo. hora, assim. mano. Agora, desenho é outra história, né? Mas Desenho... fica tranquilo, cara. Vindo da tua referência, a gente vai trabalhar pros Agora, próximos anos aí, meses. Desenho é outra parada para mim. As referências, elas são... Tem nacionais, mas tem muitas internacionais, assim. Eu gosto muito do... Falando de anime, né? Sim, sim. Eu gosto muito do Taichi Okubo, que fez o anime Bleach. Isso é o quê? É japonês, ele? O anime geralmente é tudo japonês. japonês, Tem o Taichi Okubo, tem... Caraca, agora eu não vou lembrar. Akira Toriyama também, Kurumada. A galera mais ligada em anime vai se ligar nisso. Agora, falando de outras referências fora anime, tem um canadense chamado Brian Marley, ou Lee Marley, eu acho que é o nome dele, que ele fez um desenho, uns quadrinhos chamados... Ai, caraca, a memória. Indo pro ralo. Pesquisando outro dia o cara, mano. Mas, enfim, ele tem um quadrinho chamado Repeteco, que é muito maneiro. E... Pô, não vou lembrar o Ele é outro. canadense? Ele é canadense. Tem umas histórias muito maneiras, fala mais de adolescência, assim... o quadrinho mais conhecido dele é justamente que eu não estou lembrado agora o nome. Agora, falando de nacional, cara, a maioria também é gente que eu conheço. Igual eu estava falando aqui, a Otávio, a Sinari e tal, que eu convivi. Cara, tem um artista chamado Rafa Castro, que eu me amarro muito. Ele foi professor no Senai, depois que eu já saí. Ele é daqui da Tijuca, né, daqui de perto. Inclusive, certamente deve ter uns lambe-lambe, uns adesivos dele por aí. Hoje em dia ele tatua também. Pô, legal. Enfim, ele tem um traço urbano que, inclusive, as paradas que ele faz que me aproximaram muito da arte urbana. E eu vou mudar aqui um pouquinho agora, vou te fazer uma pergunta muito também, assim, pro lado pessoal. E seria voltado para, cara, se você pudesse voltar no tempo, teria alguma coisa que você se arrependeu, talvez, na tua vida, e aí tu, pô, cara, calma aí, eu voltaria lá atrás e acertava. Eu queria entender um pouco esse teu lado também, porque tu é muito relax, mas, cara, eu acho que todo mundo, como todo ser humano, né, mano, a gente passa por alguns apertos, processos de turbulência na vida que é normal, mas lá atrás também, talvez você, pô, cara, se eu pudesse voltar atrás, eu acertaria aqui e tal, sabe? E se ficou algum sonho pra trás também, né? Isso. Cara, eu gostava muito de tocar bateria, né? Eu tive uma banda quando eu era criança, né? Quando eu era adolescente ali. É uma parada que em algum momento da minha vida eu apostei. Fiquei triste que, pô, não vingou? Sim. Mas o desenho era uma coisa muito mais antiga na minha vida. Eu sabia que, no ruim, eu sabia que eu ia conseguir continuar desenhando. Se não fosse música, seria desenho, tudo bem, assim. E aí, quando eu comecei a ter que trabalhar, eu tive que me afastar um pouco dessas paradas de ensaio, de tocar aqui e lá. Eu ficava muito exausto. Vida adulta. Bem-vindo à vida adulta, né? Acho que é uma parada que eu fico triste de não ter vingado. Ficava. Hoje em dia, eu acho que é tranquilo. Eu tô ouvindo música, eu tô batucando na mesa e pra mim tá suave. Tem um bom gozinho lá em casa. Tenho vontade de ter uma bateria? Tenho, mas, sinceramente, vai dar ruim com o vizinho. Mas não é uma parada de, porra, quero ter banda, ser famoso. Não é isso, assim. Eu gosto Mais de um tocar. hobby, né? É um hobby. Mas, assim, arrependimento eu acho que é muito forte. Eu acho que, sinceramente, coisas que eu me arrependo de alguma forma hoje, mas eu entendo que eu fiz o meu melhor com o que eu tinha na época, é que, assim, hoje eu acho que eu deveria ter me cuidado mais, questão de saúde mesmo. Correto. E de formação, assim. Eu tô... Pô, esse ano eu faço 38 anos. E, pô, eu tô fazendo graduação agora. Saca? É uma parada que, pô, nunca me atrapalhou de verdade. Sempre consegui tocar minha vida, dar conta das coisas que eu tenho que dar conta e tal. Mas beleza. O quanto eu consigo sustentar isso sem um diploma? Porque até aqui eu consegui. O quanto eu vou conseguir mais para frente? A minha vida não vai acabar daqui a 2 anos. Claro. Dos 40 para frente, como é que vai ficar? Eu queria ter um diploma agora, saca? Queria, de repente, ter um mestrado, uma pós e tal. Então, assim, é uma parada que,
sempre foi negada. Sempre foi negada, não, sempre foi difícil de acessar. Foi a faculdade, para a galera suburbana e tal. Então, eu fazendo o Senai, eu meio que me resolvi nisso. Falei, não, tem um curso bom que me dá um aval maneiro em vários lugares que eu for trabalhar, e realmente me deu. Me deu uma base forte, assim, maneira. Mas tem lugar que é graduação, cara. Entendi. Cara, assim, te conhecendo, né? E assim, muito, muito distante, assim, mas sempre mantendo contato, dá pra ver que tu não é um cara muito vitimista. E aí, tu não é um cara vitimista, isso é muito bom. Mas eu queria, também entender, cara, se tu alguma vez já sofreu, cara, algum tipo de preconceito, seja até mesmo no Senai, no colégio, e como é que você tirava essa parada, sabe? Como é que você driblava, né, esse preconceito? Tirar é difícil, né? Tirar, mudar a estrutura eu até refiz. É complicado. Na verdade, como é que você... Passar por cima disso. Com certeza, sabe? Driblava esses preconceitos todo. Então, cara, o Diogo fez uma pergunta logo no início, acho que foi a primeira, né? Cafuso. Cafuso foi um exemplo disso, mano. Hoje em dia é o meu nome. Eu acho que tem uma história. Eu sou Renato Cafuso há muito tempo, mas Renato Cafuso... Cafuso não é meu sobrenome de verdade. Meu nome é Renato da Silva Pereira. Só mais um Silva aí. Mas, assim, em algum momento... Silva e Pereira são nomes comuns pra caramba. E eu, nessa coisa de estudar desenho, de tentar fazer arte, né? Eu acho que o nome artístico é um dilema, né, na vida de quem está começando uma parada. Seja que arte tu estiver fazendo, tem essa coisa do nome artístico, né? Você preservar o teu nome real para poder trabalhar ali uma assinatura. E eu achava que eu tinha que ter um nome artístico. Porque Renato Pereira tem um monte. Tem um monte. Inclusive, tem um artista plástico carioca, coroa já, chamado Renato Pereira. Assim, a confusão ia ser muito grande. Eu pensei em trabalhar um nome artístico para poder ter algum tipo de destaque, né? Ter alguma coisa tipo de saberem quem é, associarem o nome sem confundir. E, na época eu estava fazendo um curso no Jardim Botânico. Cara, pensar num curso de arte no Jardim Botânico, certamente eu era a única pessoa negra ali. Irmão, já até cheguei lá já. Tu já se ligou, né? E aí, no intervalinho ali de aula, fazendo uma aula, acabou que eu estava numa rodinha que o professor estava junto, que o dilema da mina que estava ali falando era justamente essa coisa do nome artístico, que ela se chamava não sei o que Carneiro. Aí ela achava que Carneiro era muito comum, eu ouvindo, caraca, mano, eu sou Pereira. Como que Carneiro é comum? Aí convenceram ela de assinar não sei o que Carneiro. Beleza. Eu falei, e eu? Cara, na hora. O professor falando, cara, cara, qual é a tua mistura? Ele meteu assim. Qual é a tua mistura? Cara, eu ia começar a explicar, ele já meteu um cafuso. Você é cafuso, sua mistura, né? Preto com índio. Eu quis dizer confuso. Cafuso mesmo, cafuso, de cafuso. Tem cafuso, significado? Cafuso é... Então, quando... Início de Brasil, né? Quando você estava... Começou aquela parada de umas raças se misturar. Uhum. Então, você tinha o indígena, você tinha o africano escravizado e tinha o colono, né? O europeu ali. Você tinha o cafuso, o mameluco, o caboclo. O cafuso, ele era mistura de preto com índio. E, de fato, é uma parada que que nome maneiro, mano. Curtiu. Diferente. Maneiro, assim. Eu tenho indígenas na minha família, eu tenho pessoas negras na minha família. De fato, assim, quando eu tenho que me definir numa parada legal, alguma parada assim, eu me defino como negro ou preto, né? Que é isso, né? Negro abarca preto e pardo. Uhum. Mas eu me vejo como uma pessoa afro-indígena. Assim, eu reconheço que eu tenho sangue indígena. Claro, claro. Eu não conheço, porque é difícil resgatar isso em árvore genealógica, porque não tem registro, né? Mas Cafuso tá aí, Cafuso é um nome maneiro. Na cabeça dele não partiu do quanto é maneiro isso. Na cabeça dele partiu de, ele olhou em volta, eu era o único preto. Se ele pudesse, eu acho que ele dava o apelido de Pretinho. Renato Pretinho, tá aí. Mas eu acho que ele, na polidez dele, ele quis
jogar essa parada. Deixar bonito o negócio, Quis deixar né? bonito. Mas pra mim tem um significado muito maior, saca? E eu tava realmente querendo encontrar uma assinatura pra mim. E ele te ajudou muito. Ele me ajudou, o preconceito dele me ajudou pra caramba, Muito, assim. Mas assim, teve essa parada, Renato Cafuso. Eu fui pra casa com isso na cabeça. Eu, caraca, que filho da mãe, mano. Pô, mas Cafuso é bonitão, né? Cafuso, tá aí, Cafuso. Pô, tá aí, você... Eu lembro que eu falei eu lembro que eu falei com um amigo meu à noite. Esse curso era de manhã. Eu já na minha área, lá na Maré, conversando com um amigo. Pô, vou assinar, vou mudar o meu nome artístico. Vai ser Renato Cafuso. Ele olhou, tá. Aí eu cheguei em casa, época de Orkut. Caraca, lá Época de Orkut. Porque antes do Orkut ninguém conhecia o sobrenome dos outros, tá ligado? Antes da rede social ninguém conhecia o sobrenome dos outros. Era o Diogo. Era só o Renato, E aí, pô, Orkut, todo mundo tinha essa parada. Eu lembro desse mesmo amigo meu falando: não, bora na festa sábado, vai estar a Paula não sei o quê, a Flávia não sei das quantas. E ele falando sobrenome de todo mundo. Caraca, isso é muito Orkut. E aí eu cheguei em casa, mudei o meu nome lá no Orkut, Renato Cafuso. Aí ele... Cara, no outro dia já estavam me chamando de Renato Cafuso. Que maneiro. Foi da noite pro dia, assim, literalmente, assim. Mas eu acho que, assim, como exemplo, onde a gente percebe preconceito, a gente tem que entender saber o que fazer, né? Correto. Com ele. Eu acho que tem... Essa foi uma situação que, sinceramente, não me agrediu. Eu entendi. Eu acho que é importante entender também. Porque, às vezes, uma forma de preconceito sobre você não está nem na intenção de te ofender. A pessoa está cagando para tu. Sim. Mas, assim, ela está tendo um preconceito ali. Claro. E aí, você entender, bom, isso está me agredindo ou não está? Isso, sinceramente, não me agrediu. Só me fez olhar e falar, não entendi. Saca? Mas tinha uma parada boa também, que era uma parada que eu estava procurando. E é uma parada que, sinceramente, eu me identifico pra caramba. Boa. Foi que bom. Combina, né? Eu vi uma oportunidade, já combinou. Hoje em dia tem gente que se assusta quando fica sabendo que o Cafuso não é meu sobrenome de verdade. Por quem se chama Cafuso, cara? Mas assim, agora, você tem que reconhecer a situação e às vezes o preconceito pega a gente de guarda baixa, né? Às vezes tu é tratado de um jeito que tu nem espera e tu nem reage. Aí tu vai remoer, sei lá quando. Tu vai ficar triste, pô. Acho que isso acontece, cara. Isso acontece, assim. Eu trabalhei em Copacabana há vários anos, assim. O tanto de coroa que segurava a bolsa quando eu estava passando existe. Isso é uma parada que me agride. Mas eu tenho que fazer quanto a isso? Não, a mulher vai passar, eu vou passar para outro lugar. Fazer o quê? Até porque é uma realidade, né? Infelizmente, muitos fazem isso porque existe realmente o assalto. Não só de parte de pessoas negras, hoje em dia está muito misturado, mas a insegurança nos traz para mim não, eu sou mais suave quanto a isso, mas a galera sente esse medo, né, em si. Mas tem uma parada aí, cara, que é a seguinte: eu trabalho no centro, hoje em dia, eu trabalho no centro da cidade. Cara, eu acho, e é uma parada que está na minha cabeça, certamente vocês já entendem isso também, Flávio também, que tipo, eu não posso sair bagunçado. Eu não posso sair desarrumado. Se eu sair de chinelo, eu vou tomar um enquadro. Você sabe que é. Infelizmente as pessoas roubam. Sim, infelizmente tem muitas pessoas que roubam que são negras. Ou que são... Sim, mas assim, eu não posso ir para o meu trabalho de chinelo. Meu trabalho deixa eu ir de chinelo. Meu trabalho deixa eu ir de bermuda. Pô, graças a Deus, né? Calor do caramba, eu gosto de poder isso. Eu lembro de uma vez que eu cheguei no trabalho, eu sou um dos primeiros a chegar, né? O trabalho lá costuma ser mais à tarde. E aí chegou uma colega de trabalho minha, mais senhora e tal, e a gente falando do calor, não sei o quê, eu falei, pô, próxima vez eu vou levar um chinelo na mochila, mano. Porque, pô, eu venho de tênis, chego aqui, tô relaxado, é um ambiente tipo casa, tá ligado? Super tranquilo. Chego aqui relaxado, mau calorzão, boto meu tênis no canto, tiro o chinelo da mochila, fico de chinelo aqui. Ela, Renato, por que tu não vem de chinelo? Eu venho de chinelo toda hora. Às vezes eu venho da praia e venho direto pra cá. Cara, mas assim, você é uma senhora loura que mora aqui na Glória, né? Então, assim, infelizmente beleza, mas não é só isso.
Não é só isso. Eu sei o quadro que eu vou tomar, tá ligado? Não, a gente entende, mano. A gente entende. É mais É a isso. preocupação, né? É mais a É preocupação. um autocuidado, né? Isso aí do autocuidado, justamente. Eu é não- mais a preocupação que você acaba, tipo assim, cara, então eu vou ter que me prevenir, vou ter que, tipo assim, economizar o meu tempo com essa parada. Uhum, Sabe? exatamente. Você tem que andar arrumado, você não vai andar sem documento, você não vai não sei o quê, você não pipipi papopó. É. Se- Eu vindo se- pra cá, eu presenciei uma situação ali que eu tive que passar numa marca de moto que vende muito aí no país. E aí o policial acabou de fazer isso com o moleque. Aí eu meio que me atrasei um pouco por conta disso. Aí eu falei que houve, mas eu tenho habilitação. Eu falei, tá, vou aí que eu tenho. Quando eu cheguei lá, aí eu falei, cara, olha só. Aí eu falei com o policial, eu falei, olha só, ele acabou de comprar moto, mas, cara, ele só não é habilitado de moto. E nem eu. Falei, eu não vou tirar a moto daqui. E aí, na hora, aí o outro policial se ligou. Eu falei, pô, cara, eu tô cheio de compromisso, mano. E aí eu mostrei a mensagem do Diogo pra ele, vindo pra cá. Por isso que eu perguntei como é que tu driblou. E aí o policial pegou, virou pra mim e falou assim, não, tô vendo que vocês estão todo. Eu falei, cara, pô, é o sonho do moleque, acabou de comprar moto. Ele mora aqui, Fogo, cara. mano, complicado. É. Aí ele pegou, aí chamou o cara, mas já cheio de preconceito com o moleque. Por quê? Cara, tu falou certinho. É isso. O chinelo. Existe confusão, existe muita violência no Rio de Janeiro. Isso é verdade, assim, isso é fato. E aí eu percebi. Mas não é só isso. E quando eu cheguei lá, tu falou do chinelo, mas quando eu cheguei lá, eu olhei pra ele, eu falei, cara, eu já sei o que tá acontecendo, porque tá de chinelo. E tipo assim, eu dentro de mim, eu falei, cara, eu já sei o que tá acontecendo, porque tá O de chinelo é chinelo. um detalhe, assim. Pô, uma tu vez- falou uma parada, mas isso não é besteira, não, isso é sério. Pô, teve uma época que eu trabalhei na Zona Sul também, no Jardim Botânico, inclusive, numa emissora de TV. E aí eu, pô, eu tenho o costume de chegava assim, em frente ao prédio, para ficar mexendo no celular, fazendo alguma coisa, marcava um 10 antes de subir, saca? Porque eu, pô, trabalhava num andar lá que, pô, era maior rolê para eu sair, para eu comprar refrigerante, para eu fazer alguma coisa, tá ligado? Aí eu parei um pouquinho, estava mexendo no celular, daqui a pouco eu ouço um bom dia. Aí eu, bom dia. Quando eu dei bom dia, eu já estava sendo revistado. Aí, o que está acontecendo? Não pode não? Revistar? Eu, pode, só queria entender o porquê. Não era nem Jardim Botânico, era Leblon, que era o pessoal do Leblon presente. Só piorando. Aí ele, tu é da onde? Eu sou da Maré. Tá fazendo o que aqui? Tu vem trabalhar. Trabalhar onde? Eu aqui nesse prédio. Aí o logo lá da emissora grandona, ele arregalou o olho assim. Aí quando eu olhei para apontar, né? Aí a menina da recepção já estava na porta da recepção, assim, de braço cruzado, olhando pra gente. Aí eu, graças a Deus, né? Aí ele, tu trabalha aí? Eu trabalho, senhor. Ele, tem como provar? Eu, pô, na minha mochila tem um crachá. Aí ele, posso olhar? Eu, pode. Aí já foi amassando a voz. Aí abriu, pegou assim. Crachá é um bagulho muito simbólico nessa dinâmica aí de cruzar a cidade e se proteger dos enquadros que tu vai tomar, de umas covardias aí que tu pode levar, né? Pegou o crachá escrotão, assim, cheio de logo da emissora. É a minha cara, assim. Aí ele, não, valeu, tá liberado. Desculpa, cara, não tem nada... Já mudou. Não, ele já mandou um. Não tem nada a ver com você, não, tá? É que a gente achou que você fosse chileno. O cabelão, moreno, cabelão... A gente achou que você fosse chileno. E se eu fosse, o que tu ia fazer com o chileno, mano? Ele, não, é que inventou uma desculpa lá. Falou, é que os chilenos estão dando golpe nas senhoras aqui. Estão extorquindo dinheiro. Inventou uma história totalmente sem pé na cabeça. Cara. Aí eu, tá bom, beleza. Aí acabou, entrei, achei melhor entrar logo pro trabalho. Eu, caraca, pô, segunda semana nesse trabalho já tomei um enquadro. É isso. Agora, tipo assim, o Renato, você falou agora da aparência, né, do cabelo também. Uma curiosidade minha, por que desse cabelo grande? A gente está partindo aqui pro final e eu queria te fazer uma outra pergunta também. Queria que você falasse do cabelo, que eu fiquei curioso. Quanto tempo você não corta? Vi que você tem um corte aí do lado. E se você tivesse que escrever um livro, o seu próximo livro, sobre a realidade hoje, de repente, da área que você vive ou da grande parte... Dos dias atuais, né? Você teria muita coisa para dizer? Cara, cabelo primeiro. Cara, é porque eu gosto, porque eu acho bacana mesmo. Sinceramente, eu acho que começou sendo prático. Porque, pô, quando eu era pequeno, caraca, eu achava um saco
ter que parar para cortar cabelo toda hora e tal. Fui deixando crescer. Fui achando maneiro, fácil de cuidar, assim. Fácil no sentido, tipo, eu cuido sozinho. Cortar eu preciso dos outros, tá ligado? Cortar eu preciso de dinheiro, preciso ir, preciso toda hora reservar tempo e tal. Agora, cuidar eu cuido aqui, eu mesmo. Saca? E é uma parada que eu fui entendendo que tinha uma personalidade aqui maneira para eu trabalhar. Só que aí chegou um momento que eu achei melhor raspar do lado, porque é calor pra caramba. O Rio tá calor. Eu já tinha visto umas referências de corte, achei maneiro, experimentei. Agora eu cuido do cabelo em casa e ainda tenho que ir na barbearia cortar. Mas eu mantenho porque eu acho maneiro, só por isso mesmo. Inclusive, porque tem alguns cortes também de cabelo que significa resistência, né? Também. Tem isso. Tem umas paradas muito maneiras também. Pode crer. Tem uns estudos muito doidos assim que eu estava vendo uma vez, de bagulho de historiador, que era sobre o cabelo de Jesus, né? Sim. Que Jesus é retratado com cabelo grande e tal. E aí, basicamente, assim, os pintores que... As primeiras pessoas que pintaram Jesus pintaram, sei lá, 300 anos depois, né? Ninguém sabe exatamente como é que ele é. Inclusive, tem uma discussão e tal. Mas, assim, a coisa tem do um cara cabelo inteligente, grande... mano. Que isso, só um pouquinho. Tu entende, tu não fala besteira não, Renato. É importante não falar besteira. Inclusive, no Morro do Dragão, tem uma história, assim, porque os dragões que eu falo, eles batem historicamente. A gente conseguiu... Eu sei. A gente conseguiu então, contratar... eu acho que talvez eu consegui gostar do livro e também por conta desse meu pensamento com esse contexto histórico que é voltado também muito para a Bíblia, Jesus. E ali tu pega um pouco dela. Tem um pouquinho, tem. Mundo, eu acho que talvez mundo, né? isso ajudou muito. A gente conseguiu contratar um historiador que é youtuber também, que é o Henrique Caldeira, do canal Estranha História, que eu já segui ele há muito tempo. E aí, pô, foi uma maneira, assim, poder mandar um e-mail para um cara que tu é fã e falar, pô, então, meu nome é tal, não sei o quê, queria ver a possibilidade de uma consultoria contigo para o meu próximo trabalho. A gente fez uma videochamada, me apresentei, falei do Moleque Piranha e falei, cara, eu estou querendo escrever uma história mais ou menos assim. E aí eu queria respaldo de um historiador para eu não falar besteira sobre os povos. Da hora. Tá ligado? Aí, pô, eu passei o texto para ele, a primeira versão, ele falou, cara, tá tudo batendo certinho, tem essa questão aqui, ó, no Mesopotâmia, você fala... sei lá, uma palavra que eu uso que ele fala, ó, é meio complicado usar essa palavra porque denota que ela fosse humana. Eu acho que tu pode encontrar uma outra. Aí eu troquei. Ele, pô, essa palavra é ótima e tal. Foi detalhezinho, assim, mas pra mim foi muito importante, saca? E aí... Cara, o que a gente tá falando, né? Cabelo, né? Então, de Jesus. Jesus. O que a galera da história da arte... entende é que as pessoas começaram a pintar a imagem de Jesus, começaram a pintar ele de cabelo grande, por entender que o cabelo grande era uma característica de pessoas de paz, que não são guerreiras. Porque o cabelo te deixava muito vulnerável numa guerra. A pessoa te pegava pelo cabelo e cortava o teu pescoço. Correto. Acabou. Então, assim, o guerreiro daquela época... ele tinha que ter o cabelo curto, ele tinha que ter o cabelo que não desse para pegar, saca? Então, o povo que era, sei lá, soldado do imperador, os caramba quatro, ele tinha que ter a cabeça raspada igual soldado de hoje em dia. Sim. Igual soldado de hoje em dia. Então, pintar uma pessoa com cabelo longo significa que era uma pessoa que não era da guerra. Mó doideira, né? É interessante, é doideira, mas, assim... eu acho que faz sentido um pouco. Faz pra caramba. É história, parada, né? É isso aí. É história. E aí ela se fecha, ela acaba se fechando naquilo que o próprio Jesus é, manso. E não de guerra. Construir uma imagem. Tá ligado? Por isso que eu falei, eu acho que ficou muito mais fácil. Eu acho muito mais fácil. E hoje, se você tiver que escrever um livro hoje, dentro da toda a realidade que a gente vive, você teria muita coisa pra... Cara, sinceramente, assim, eu acho que a nossa realidade, eu acho que eu desago... A nossa realidade hoje, eu desago de outras formas, assim, no meu trabalho, em conversas sobre segurança e tal. Acho que tem outras formas de eu desaguar um pouquinho do que eu sinto do que está rolando agora. Correto. Eu acho que, assim, quando se fala de o que eu vou produzir, o que eu vou lançar, eu prefiro muito a ficção, tá ligado?
Assim, eu não vou fazer uma parada documental sobre o que lá no Timbal aconteceu isso. Eu acho que eu gosto de inventar uma coisa, saca? Lógico que o Morro do Dragão, na minha cabeça, ele tem um pouco de Morro do Timbal, mas não é o Morro do Timbal, é o Morro do Dragão. No Moleque Piranha é uma outra favela que nem é falada. Só ver a ambientação, né? Só ver. Mas, assim, eu acho que tudo que eu fizer, eu acho que vai ser muito mais da ficção do que do que está acontecendo agora e aqui e tal. Não é muito a minha pegada, tá ligado? É claro que reverbera, né? No que a gente inventa, a gente bota muita coisa. A gente só não diz na cara o que é, né? Mas tem muito a ver, assim. Isso daqui tem muito a ver com o lugar que eu cresci. Esse ano sai alguma coisa ainda? Esse ano não tem como, mano. Esse ano Mas eu tô... nem criação, tem criado nada, pensando pelo menos? Tenho estudado bastante, sim. Rola essa parada, essa etapa de estudo, né? Só que como eu tô querendo fazer uma parada um pouquinho mais densa, já não deve ser livro infantil exatamente, tô pensando em quadrinhos, vai o spoiler. Acho que eu vou ter que estudar um pouco mais, tá ligado? E aí eu tô desde o ano passado estudando. E esse ano eu tô numa parada que, assim, eu tô estudando, pensando na próxima leva, né, próximo lançamento, mas eu também tô fazendo graduação e tô fazendo outros cursos paralelos e trabalhando. Então, assim, trabalho a longo prazo, esse ano não vai sair. Eu espero que ano que vem saia. De verdade. Maneiro, é um trabalho a longo prazo. Cara, o nosso tempo, infelizmente, corre, né? Voa, na verdade. Corre. Quero saber se você gostou de estar aqui, trocar esse papo com a gente. Pô, adorei, cara. Adoro falar de várias paradas, né? De trocar ideias, de refletir, de contar minhas histórias também. É um prazer enorme estar aqui. Espero continuar acompanhando, Maneiro. Com certeza. E qualquer dia que quiser fazer um outro episódio sobre outra coisa, estamos aí junto também. Show. A gente vai deixar aqui a porta aberta para você, não só para você, mas para essa galera que você citou aí, né? Que são referências... para a tua vida, essa moça que você falou que está em Angola. Ana Paula. Então, quando pisar no Brasil, vou falar com ela. Já pode trazer ela aqui para estar trocando um papo com a gente. Gostou, meu parceiro? Cara, amei, foi um papo da hora. Eu acho que hoje a gente não frisou muito no anonimato do cara, mas a gente teve uma conversa que eu acho que é muito voltada para disciplina, né? E eu acho que isso é inédito aqui, né? No projeto. Eu acho que em todo bate-papo, toda a nossa troca de ideia, né? No contexto, no histórico legal, eu acho que hoje, isso aqui hoje que aconteceu é inédito e eu não tenho dúvidas também que vai alcançar, com certeza, né? E eu espero, cara, que as faculdades mentais das pessoas que irão assistir esse episódio, elas possam entender o que foi conversado sobre o preconceito, né? Sabe? Sobre a forma de se disciplinar nossas crianças, porque também é algo muito real e um dos principais problemas que vem ocasionando, né? Piorando, infelizmente, a educação, e aí leva para um outro lado. E eu nem falo no sentido de tráfico, é a forma mesmo, de fato, da educação. Às vezes é o Roblox. É o quê? Às vezes é o Roblox que tá dando problema. Desculpa. Eu já estou ouvindo muita gente falar isso. Eu não sei o que significa. Eu acho que é um desenho. É um jogo. É um jogo, perdão. Mas eu acho que eu vou pesquisar isso. Eu acho que hoje eu vou começar a ler isso aí, porque eu vou dar uma lida. Porque assim, cara... Tu tem filho? Não. Eu tenho, estou acompanhando tudo isso aí. Eu vi que a galera tá citando muito essa parada e agora já tu falou, então já me deu esse alerta de novo. Polêmico. É polêmico. Mas enfim, cara, voltando assim conversar, né? Cara, eu gostei muito desse papo, acho que foi um papo muito produtivo, sim. E, cara, que Deus te abençoe e seja daqui para frente que você continue transformando vidas, que é o nosso lema. Obrigadão, aqui, tá? No Anonimato. E, cara, obrigado e desculpa por eu ser muito chato contigo lá no privado. Tá? Pra gente é um privilégio. Pra gente é um privilégio te receber aqui, Renato. E com certeza, mano, foi o que o Diogo falou, suas referências aí, suas indicações, elas vão vir, tá? Partindo de você. E eu também espero, cara, que você volte aqui e conte o testemunho de que você virou um grande escritor aí, porque você já é. Então, eu profetizo na tua vida que você alcance grandes resultados. Tá? E antes da gente terminar aqui a minha participação, mano, que você seja resistente, tá?
nesse ano de 2026 Tamo aí. seja muito resistente e que você dê continuidade sempre nos Com seus certeza. objetivos, tá bom? E é isso, tropa. Você que assistiu esse episódio, tá aí, Renato Cafuso. Renato Cafuso. E antes da gente terminar, vamos falar vou dos falar aqui- nossos... Não, eu vou falar aqui patrocínios. também, a galera que quer comprar esse teu Sim, material, Sim. direto no teu Instagram, como é que faz? Então, gente, quem quiser me acompanhar no Instagram, Renato Cafuso, tranquilo. Agora, sobre comprar, o Moleque Piranha, ele pode ser comprado pelo site da editora, Oriki, oriquieditora.com.br. Agora, o Morro do Dragão, ele acaba sendo mais fácil, que ele está em outras plataformas, dá para comprar pelo site da Mórula, morula.com.br. Também dá para comprar pela Amazon, inclusive tem uns descontos maneiros na Amazon. Da hora. E quem tiver aqui pelo Rio quiser comprar diretamente por livraria, tem na livraria Folha Seca, no centro do Rio. Sempre tem lá. Eu não sei se tem em outras livrarias, mas na Folha Seca eu sei que tem. O Morro do Dragão. O Morro do Dragão. Vem cá, tem audiobook também? Tem. O audiobook está gratuito no YouTube. Maneiro. No YouTube vocês podem... tem um QR Code aí no livro, né? Mas se vocês quiserem, vocês podem postar o link. Depois tu me no envia, vídeo, que a te gente manda o coloca link. disponível lá no... O audiolivro, ele, na verdade, ele é um audiolivro voltado para pessoas que realmente não enxergam, que ele é um audiolivro com audiodescrição das imagens. Maneiro. Não sei como. Eu acho que para quem enxerga acaba sendo um pouco extenso, mas para quem não enxerga é maneiro a descrição Isso aí. das imagens. Assim. Moleque Piranha e Morro do Dragão, né? Autor, escritor. Renato Cafuso, você que quer comprar, você que gostou da história do nosso amigo, vai estar aí disponível aí toda essa informação que ele te deu, você pesquisa aí e vai dar essa moral, né? Dá essa moral pro nosso amigo que está aí, a cultura brasileira crescendo entre a gente. Esse foi o episódio de hoje. E o Presentão, desconto, né? né? Tem um presentão pra ele Ah, também. tem um cupom aí de R$100 na hamburgueria, é FC Burg. Ih, mané, FC maneiro. Burg. É hoje. Você que é da região da Tijuca, vai ter que vir para Tijuca para participar Com desse certeza, cupom, hein? Minha filha mora aqui também. Então, quando tiver na Tijuca, a gente vai estar te mandando aí. Daí você que é cliente, você ganha 10% de desconto. Podcast Anonimatos 10 é o cupom de 10% de desconto que a galera da FC Burg está disponibilizando aí. Maneiro. Toda a região da Tijuca. Quer comer um trio? Chama eles que o quarteirão é bravo. Quer comer algo de qualidade? Chama FC Burg, te entrega em 20 a 30 minutos para a galera da região da Tijuca. Beleza? E também vamos falar do CEMIC, essa empresa que lida com fachada predial, né? Precisa fazer manutenção na fachada de um prédio, pintura, limpeza, vedar alguma coisa, chama o CEMIC. E é isso, o Mano Vitor vai terminar o episódio de hoje. Tamo junto, é nóis. Vambora. Não, como eu já disse, termino te desejando muita resistência e que a gente possa continuar focado nos nossos objetivos. Valeu? É nóis. Vambora. Valeu.